Então, bom dia a todos. É com satisfação que abrimos essa segunda parte da aula, que na verdade esse vídeo vai pertencer ao curso de pós-graduação em Direito Financeiro, que tem por título a perspectiva do orçamento para o século XXI, e vai ser gravado, está sendo gravado pelo YouTube, na série Direito Financeiro Levado a Sério. Então, hoje nós contamos com a participação, que nos honra muito, aqui agradecemos bastante, do professor Isaac Costa, e todos os nossos convidados aqui são os alunos da pós e alguns alunos ouvintes, e depois isso daqui será certamente distribuído para o YouTube e que todos possam ter acesso. E, então, sem maiores delongas, eu passo a palavra à professora Andressa, para fazer uma breve apresentação do professor Isaac, que, na verdade, dispensaria a apresentação, mas por questão de formalidade, vamos passar a isso. Por favor, professora. Bom dia. Primeiro, professor Isaac, obrigada por aceitar compartilhar seu tempo e seu conhecimento conosco. É sempre uma alegria ouvi-lo e sempre um momento de grande aprendizado. O professor Isaac, ele tem graduação em engenharia pelo ITA e é graduado em Direito também pela Faculdade de Direito da USP. É mestre em Direito pela FGV e doutor em Direito Financeiro pela Faculdade de Direito da USP. É professor do IBMEC e ministro de diversos cursos na área de Direito, Finanças e Tecnologia, uma voz bastante conhecida sobre o assunto, tanto no mercado como na academia. Então, professor Isaac, passo a palavra para você. Muito obrigada por estar aqui conosco no dia de hoje. Muito obrigado, querida Andressa. Devo registrar que você e a professora Camila Duran, cujo nome também foi mencionado aqui, estavam na minha banca de doutorado. Foi uma alegria contar com a colaboração de vocês, arguindo o trabalho. Fiquei muito feliz com esse convite, né, feito pelo professor Conte, pelo professor Estevão. Prazer revê-lo, professor Estevão, depois de muito tempo aí, ainda nas cadeiras da graduação, não tanto tempo assim, né, na Faculdade de Direito. O Hendrik também, meu colega monitor aí em várias disciplinas, que me ajudou a orientar os trabalhos aqui. Em primeiro lugar, queria parabenizar aí o Gabriel pela profunda, né, exposição, avançando inclusive em alguns termos e alguns aspectos bem áridos do tema. E eu sei que boa parte das pessoas aqui, é super normal, né, quando a gente enfrenta esse tema, é um misto de perplexidade e talvez uma certa frustração pela curva íngreme de aprendizado, né? São muitos termos, é um jargão muito pesado, e eu me lembro quando eu tinha 30 anos, não faz muito tempo isso, né? Cheguei naquela fase de esconder a idade, né, pessoal? E quando eu tinha 30 anos, eu tomei a decisão de me afastar um pouco da carreira de desenvolvimento de software, embora eu gostasse muito, mas uma das razões principais pelas quais eu decidi fazer isso foi porque eu não aguentava mais o ritmo de mudanças das tecnologias. Eu aprendi uma coisa, no mês seguinte já surgia uma coisa nova, e o pior, né, os recém-formados, que não eram muitos mais jovens que eu, com 23, 24 anos, tinham todo o apetite, todo o ânimo, euforia para aprender aquelas coisas novas. Eu já não aguentava mais, só queria, pelo amor de Deus, me arruma uma coisa que eu consiga entender, maximizar e seguir a minha carreira tranquilo, né? E em computação isso era, assim, uma turbulência muito grande naquele momento. E aí eu encontrei o direito e falei, paz, né? Já estamos estudando as coisas de 2000 anos, direito romano, então é aqui que eu vou me encontrar, né? A Constituição Federal. É claro que o direito tem o seu ritmo, tem inovação, e a gente está vivendo isso cada vez mais, né, com essa proliferação de normas, emendas constitucionais do direito financeiro nos últimos 4, 5 anos, foi uma loucura aí, com teto de gastos, enfim, várias mudanças nas regras de precatórios. Então, eu acho que hoje eu tô com o timing errado, né, hoje eu já quero fugir do direito porque está mudando muito. Então, dito isso, eu planejei uma fala onde eu já imaginei que, tanto, né, nesse primeiro momento da aula, como também em outros momentos desse curso,
os aspectos da tecnologia, alguns conceitos já foram ou vão ser abordados. Então, eu não queria me alongar muito explicando aspectos tecnológicos da tecnologia blockchain, sem prejuízo da gente poder fazer isso simplesmente para fins de nivelamento, para fins de esclarecimento de algumas dúvidas, ou para lançar luz para alguns conceitos que muitas vezes a gente não se detém com o devido vagar e que são importantes para a gente entender depois qual é o benefício disso, né? No fim do dia, a gente não usa a tecnologia como um fim em si mesmo. A gente usa a tecnologia para resolver problemas, né? Antes a gente precisava ir na agência do banco, tinha o dia do banco para pagar boleto, né? A gente sempre tinha aquela frase que une todos os brasileiros: poxa, tudo isso de gente, mas só tem 2 caixas funcionando, né? A gente sempre se encontra nesses momentos. Hoje nós conseguimos fazer muita coisa da comodidade do nosso celular. Há, claro, né, preocupações com risco, com segurança, mas o fato é que abrir uma conta, realizar pagamentos, realizar transferências internacionais, né, cartões, enfim, operações de crédito, coisas que há não muito tempo eram bem difíceis, né? Imagine, viver a pandemia e distribuir o auxílio emergencial eletronicamente. Né? Imagine se a gente tivesse a pandemia sem internet, se as pessoas tivessem que ir a algum lugar pegar dinheiro em espécie, sendo que era inviável você fazer transações em dinheiro espécie porque todos os lugares estavam fechados, né? Como que a gente teria sobrevivido? A gente deu muita sorte. Realmente a pandemia foi um azar, mas a gente deu sorte de ter enfrentado a pandemia em épocas de internet. Tanto que assim a gente está tendo essa matéria online. As universidades se reinventaram, para o bem ou para o mal, mas nós estamos aqui. Então, se a tecnologia, né, ela se presta a resolver problemas concretos. E se nós estamos em uma disciplina de pós-graduação voltada ao direito financeiro, né, a atividade financeira do Estado, né, a receita pública, a despesa pública, o controle, o endividamento público, quais são exatamente os problemas, né, dessa seara das finanças públicas que podem, né, ser remediados ou que podem ser enfrentados por novas tecnologias e, sobretudo, pela tecnologia blockchain. Então essa foi, por exemplo, a pergunta de pesquisa que eu, vamos dizer assim, a primeira pergunta que me motivou a fazer a minha pesquisa, né, de doutorado, que eu defendi aqui há pouquíssimo tempo, né, tá novo, ainda tá quente ainda, né, ainda tá queimando a minha mão ainda, estou fazendo aí as alterações sugeridas pela banca, e eu queria trazer um pouco, né, dos achados dessa pesquisa, para que a gente possa, claro, depois, então vai ser meio que um ping-pong. Eu vou projetar primeiro, então, algumas ideias relativas à inovação dentro do governo, ainda sem falar especificamente do direito financeiro e de finanças públicas, depois a gente fala disso, e aí a gente volta para tentar fazer um deparo, né, um mapeamento para alguns aspectos da tecnologia para arrematar e garantir que todos saímos daqui com uma compreensão clara. Ok, isso é blockchain, essa tecnologia funciona dessa forma, ela tem essas características, são esses benefícios que podem ser trazidos de alguma forma para a atividade estatal e dentro de cada dimensão da atividade financeira do Estado, os problemas a serem enfrentados e os caminhos possíveis, não só para empreendimento, mas também para pesquisa, são esses. Então, esse é o objetivo que da nossa fala aqui essa manhã. E, além disso, eu queria destacar aqui um ponto muito importante que apareceu na fala do Gabriel no primeiro momento foi que ele usou essa expressão, na killer app, né, o fato de que assim a gente ainda não tem de fato um caso muito paradigmático de qualquer governo, de qualquer estado, dizendo, olha, nos Estados Unidos eles fizeram esse sistema assim, assim, assado, e foi sensacional e resolveu todos os problemas. E a tecnologia blockchain foi lá e matou. Né? Isso não existe ainda. A gente ainda não tem o chat GPT, né, de blockchain na administração pública. Né? Hoje o chat GPT revolucionou, a gente consegue entender então como o processamento de linguagem natural pode mudar o modo como nós aprendemos, como nós avaliamos os nossos estudantes, como nós respondemos as nossas provas, enfim, tudo. Então está muito claro que a gente tem um aplicativo que agora eu sei qual é o caminho que eu vou seguir. Na tecnologia blockchain, infelizmente, ainda nós estamos tateando no escuro. Né? Mesmo no mercado financeiro, que é onde nós temos talvez
o maior grau de desenvolvimento dessa tecnologia, em termos de aplicações, ainda assim, também nós não temos aquele grande caso de uso que diga que essa tecnologia veio para ficar. Então, isso me preocupa um pouco, no sentido de que e muitas autoridades têm questionado isso. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do Banco Central nas últimas semanas, e eles disseram: olha, um dos grandes receios, né, do Banco Central e dos reguladores em geral sempre foi a gente gastar uma energia enorme em algo que pode ser uma moda passageira. Pode ser uma moda que demore até um pouco a passar, uma moda que tenha gerado um mercado de US$ 1 trilhão, mas que no fim do dia a gente olhe, olhe, olhe e veja, é um Tamagotchi, né, aquele bichinho que a gente, né, clicava lá para manter vivo e depois a gente joga fora e vai para o próximo brinquedo. Né? Então, inclusive nos últimos meses, o sucesso da inteligência artificial e o fluxo de investimentos em inteligência artificial tem tirado um pouco o brilho desse mercado, que foi muito pujante, né, durante a pandemia. E por que que o Gabriel falou no primeiro momento, né, da aula sobre as ofertas, as captações públicas, né, que foram conhecidas entre 2016 e 2017 como nicho coin offerings. Esse fenômeno foi um fenômeno muito de nicho, e só quem acompanhava o mercado de capitais efetivamente presenciou aquilo e foi impactado por aquilo na minha leitura. Já em 2020 e 2021, tendo em vista os modelos, vamos dizer assim, as medidas adotadas pelos estados para fomentar a atividade econômica diante da pandemia e da retração, né, da economia, uma das grandes medidas nesse período qual foi? A injeção de liquidez, né, mediante a emissão monetária, mediante a política de quantitative easing. Isso fez com que o mercado financeiro fosse inundado de novos recursos, e a partir do mercado financeiro, esses recursos, então, inundaram o sistema econômico. Então, esse excesso de liquidez gerou o boom de startups, operações de fusões e aquisições, aberturas de capital em bolsa. Foi realmente um momento muito pujante, né, da economia financeira. E aí, os ativos virtuais surgiram como uma categoria de investimento alternativo. Estou apenas fazendo uma introdução contextual aqui antes da gente passar para os slides, porque nas finanças, né, na teoria da gestão das carteiras, da gestão dos portfólios, é muito importante para o gestor que ele tenha diferentes canais, diferentes fatores de risco nos quais o capital possa ser alocado. É aquela ideia de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Então, você tem US$ 10 milhões para investir, você não vai colocar US$ 10 milhões em ações da Vale ou da Petrobras ou de uma única companhia, você vai pulverizar isso. Mas não só, você não vai colocar todos esses valores só em mercado de renda variável, você vai colocar em renda fixa. Na renda fixa, você vai ter a renda fixa pública, títulos públicos, você vai ter a renda fixa privada e por aí vai. Né? Então, é muito bem-vindo para o mercado financeiro o surgimento de novas categorias de investimentos que não tenham correlações umas com as outras, porque aí você consegue fazer com que a sua carteira fique balanceada, fique com risco diversificado. Então, se a bolsa está subindo muito, a renda fixa está ali estagnada, a sua carteira está rendendo. Se a renda fixa está pujante, como nesse momento, e a bolsa está ali recalcitrante, a sua carteira está rendendo. Então, a ideia é sempre, você nunca vai conseguir prever o futuro totalmente. Então, você vai diversificando o risco. Essa é a ideia. Então, os ativos virtuais surgiram como uma categoria interessante, e aí nós tivemos realmente vamos dizer assim, uma grande atenção, muitos holofotes voltados para esses ativos. Com isso, a tecnologia subjacente aos ativos virtuais começou a ser estudada, ela já vinha sendo estudada, mas foram intensificados esses estudos, e aí organismos como a OCDE, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, como o Fórum Econômico Mundial, diferentes, vamos dizer assim, hubs de pesquisa e organismos multilaterais começaram a se debruçar sobre: será que essa tecnologia que tem revolucionado o mercado financeiro, de alguma forma, ela pode ser utilizada para aumentar a transparência da atividade estatal, para facilitar o controle da atividade estatal, né, para aumentar o accountability dos agentes públicos, para, de repente, facilitar uma democracia direta, porque agora, pelo menos, não talvez a eleição de representantes de políticos, que tem várias questões envolvendo fraudes, envolvendo, né, segurança da informação, a coerção dos eleitores, mas algumas decisões
em vez de ficarem restritas a um colegiado de notáveis, elas poderiam ser pulverizadas, né? Por exemplo, os membros, os associados, os filiados a um partido político, como que são decididos quem são os candidatos que virão, quem são as pessoas que serão candidatos, né? Como que são decididas quais são as prioridades em um programa político. Hoje, nós temos uma certa fricção na coordenação, né, de uma ação coletiva. Então, você tem sempre camadas, pequenos grupos que são reunidos em grupos maiores e algumas coisas se perdem no caminho. Então, será que nós hoje, na era da internet, não conseguimos usar essa tecnologia para, de alguma forma, nós nos comunicarmos melhor, nós realizarmos transações não necessariamente econômicas, né, mas transações de ideias entre essas comunidades? Então, esse é o espírito que moveu a utilização dessas tecnologias. E, é claro, a arrecadação, né, porque o Estado vive em crise fiscal, então a grande pergunta é, será que eu posso utilizar essa tecnologia para, de alguma forma, aumentar a eficiência da administração tributária? Né? Então, foram perguntas importantes que moveram esses organismos multilaterais. Tá? E aí, para garantir, né, até vamos dizer assim, que isso não seja um monólogo, né? A gente tem algum tempo, e inclusive minha estratégia vai ser a gente fazer alguns pequenos interlúdios para retomar alguns pontos que nós não conseguimos discutir com o devido vagar na primeira parte, que eu acho que foram muito pertinentes, trazidos pelo Gabriel, né? E até mesmo, Gabriel, eu gostaria de contar com a sua colaboração aí em alguns pontos, dentro, obviamente, do que você puder falar das iniciativas do BNDES, no caso do BNDES Token, né? E eventualmente o Gov Token, e a relação eventual disso com o real digital, se é que há alguma relação, caso você possa falar sobre isso, obviamente, sem prejuízo também de outras questões envolvendo a transparência do BNDES, a atividade de fomento, linhas subsidiadas e como a gente consegue garantir que esses recursos sejam devidamente alocados. Tá? E aí, ressaltando o que eu já coloquei no chat, uma questão muito pertinente trazida pelo Hendrik, diz respeito a esse compartilhamento de dados. Né? A gente sabe que a nossa Constituição, né, ela nos protege, ou deveria nos proteger, no que diz respeito ao sigilo fiscal, né, ao sigilo das operações financeiras, ao sigilo bancário, e o que nós temos? Né? Outro dia eu participei de uma reunião com algumas pessoas do governo e uh, havia aparentemente, né, a possibilidade de um Ministério Público, por meio de alguns convênios celebrados com outras instituições, principalmente com a Receita Federal, né, utilizar alguns dados para fins de instrução de processos criminais, mas foram dados que originalmente tinham sido acessados no contexto de processos administrativos fiscais. Né? E aí a dúvida que surge é quais são os limites para esse empréstimo de dados? Né? Será que há alguma validade realmente para a autoridade criminal utilizar esses dados de forma indiscriminada? Claro, aqui, enfim, tem toda uma discussão sobre direito constitucional, sobre prova emprestada, que já é enfrentada de longa data, que não tem nada a ver com tecnologia diretamente, mas agora a gente tem uma tecnologia que simplesmente a pessoa já tem os dados, a priori. Ela não precisa nem ter um processo iniciado e, em princípio, ela já pode ter todo aquele catálogo de dados. E aí, como que fica? Né, eu posso limitar a utilização desses dados de alguma forma? E aí me parece, Hendrik, se eu entendi corretamente a sua sugestão, é que além do compartilhamento de dados em si, talvez a gente pudesse ter uma transparência do tratamento desses dados, né, do rastro, de quem acessou esses dados, do motivo para isso, para que não só os órgãos de controle, né, e o Poder Judiciário pudessem fazer essa supervisão, mas talvez eventualmente até mesmo organizações da sociedade civil, né, para fins de monitoramento da atuação estatal e limitação de arbítrios. Né. Outro ponto também que me preocupou antes da gente entrar no nosso tema, eu não sei se eu concordo 100% com você, Gabriel, quando você fala, não, mas né, o Estado, o BNDES, a gente pode confiar, né, claramente a gente tem que confiar, né, mas quando a gente está em um governo democrático, que respeita as instituições, essa presunção de legalidade e legitimidade dos atos da administração parece ser uma questão superada. Mas e se nós estamos diante de estados que começam a adotar um viés autoritário? A diferença entre um movimento insurgente e um movimento terrorista é uma diferença de narrativa.
né? Então, eu posso começar a tentar dificultar o fluxo de transações financeiras para determinadas pessoas, para determinadas empresas ou para determinadas organizações com o intuito de sufocar determinadas atividades que eu posso considerar que estão sendo afrontosas ao Estado Democrático de Direito. Elas, de fato, podem estar sendo uma ameaça ao Estado Democrático de Direito ou não. Eu estou desnaturando o conceito de Estado Democrático de Direito e estou, na verdade, calando a democracia. Então, essa ideia de freios e contrapesos também é uma questão muito sensível, tá? E, além disso, não só a gente tem o problema da confiança, né? Mas uma outra face é o abuso do poder econômico, em alguns casos, diante do monopólio da informação. Então, aqui, sem querer demonizar os cartórios, né, mas o que nós temos é hoje, os cartórios eles prestam um serviço fundamental para garantir a validade dos negócios jurídicos e o exame do cumprimento das validades, né, dos requisitos de validade dos instrumentos que são submetidos. Tá? Entretanto, alguns custos e algumas taxas, emolumentos, talvez não se justifiquem nos dias de hoje, considerando a possibilidade de eficiência e redução de custos da tecnologia da informação. Então, um ponto que a gente tem hoje é: será que nós devemos deixar nas mãos dos cartórios, né, o monopólio da verdade, né, o monopólio da confiança? Será que nós não temos hoje uma tecnologia que, de alguma forma, nós podemos tirar esse registro centralizado de determinadas instituições que têm a fé outorgada pelo Estado? E exatamente porque nós estamos agora lidando com pessoas em quem nós não confiamos mais, a tecnologia garante essa confiança e por isso está tudo bem. Ou seja, eu substituo a confiança pública por uma confiança privada garantida por uma tecnologia, né? Então, esse vamos dizer assim, é uma problematização do seu ponto, né? Eu super concordo, a gente tem lá direito financeiro, conta única do Tesouro Nacional, está funcionando direitinho, Banco do Brasil, por que a gente vai mexer nisso, né? E se você parar para pensar, e aqui eu gostaria de problematizar, eu adoraria ouvir a opinião de vocês a respeito disso, em que medida, né, a ideia de conta única do Tesouro Nacional, ela acaba não criando uma certa dependência dos afluentes da administração pública, sobretudo das autarquias, das entidades da administração indireta, em que medida ela não cria uma certa dependência estratégica do governo central, né? Pensa, por exemplo, na CVM, onde eu trabalhei por 9 anos. Esse é um problema, na verdade, de todas as agências reguladoras, mas é um problema patente na CVM, porque, além de não ter concursos há mais de 10 anos, o orçamento de despesas discricionárias da CVM, ele tem diminuído em termos nominais. Tá? Em 2010, o orçamento para despesas discricionárias da CVM era de 50 milhões de reais, em torno disso. Hoje, ele é de pouco mais de 30 milhões de reais, em 2023, 13 anos depois. Para uma autarquia que é responsável por regular um mercado de 7 trilhões de reais de fundos de investimento e mais de 4 trilhões de reais de capitalização de mercado de companhias abertas, que tem mais ou menos 600 pessoas. Como você quer que um mercado tão sensível, né, um mercado tão complexo, seja regulado por uma estrutura tão, vamos dizer assim, atrofiada, né, uma estrutura cujas taxas que são cobradas, em princípio aí, né, taxa, né, a gente lembra lá, passa algumas horas estudando ali o artigo 3º do CTN lá, dizendo que as taxas são vinculadas à atividade que deu origem ao cumprimento da taxa. E é o que acontece, a taxa vem, ela é cobrada pela CVM e ela rapidamente vai para a conta única do Tesouro Nacional e depois a CVM, que tem autonomia orçamentária e financeira, né, e em princípio deveria ser senhora do seu próprio orçamento, vai lá com o chapéu pedindo, por favor, me dê aqui um pouquinho para eu conseguir realizar a minha função. Né? Em que medida, claro, isso em princípio é um problema estrutural, é um problema de processo, que não está diretamente ligado à tecnologia em um primeiro momento, mas penso eu que a estrutura centralizada da própria operacionalização do orçamento público acaba facilitando, né, essa dependência das autarquias do Caixa Central. Né? E aqui, uma primeira mensagem importante que vai aparecer em seguida é que transformação digital do Estado não é simplesmente abrir um portal de serviços públicos digitais e dizer, eu tenho 4.000 serviços públicos disponíveis no GovBR. Não, né, é a mesma coisa que eu pedir para você ler uma enciclopédia. Né, eu tenho 4.000 serviços públicos, eu vou abrir uma enciclopédia e começar a ler de capa a capa? Não. Né, aí, por exemplo, uma pessoa morre,
um familiar meu morre, e aí? Eu tenho vários serviços que eu tenho que gatilhar no Estado, como que eu vou achar esse serviço lá dentro? Né? Existem alguns países, o caso da Dinamarca, por exemplo, a apresentação dos serviços públicos no seu portal é com base em eventos do cidadão. Nasceu uma criança, faleceu uma pessoa, tenho que pagar imposto de renda, recebi uma notificação da Receita. Então, você tem, na verdade, vamos dizer assim, um ponto de contato, uma experiência na relação entre o cidadão e o Estado, que é muito mais personalizada ou pelo menos mais guiada do que simplesmente você chegar e jogar 4.000 serviços no GovBR. Eu não estou criticando aqui, porque é louvável a iniciativa do GovBR, não por outra razão, num estudo do Banco Mundial sobre maturidade dos governos para o desenvolvimento de aplicações tecnológicas para o Estado, segundo um grupo de empresas que são chamadas de GovTechs, o Brasil está em segundo lugar no mundo. Tá? Só que se você for ver, quantas GovTechs a gente tem no Brasil? A gente ouve falar muito de FinTech, HealthTech, PropTech, tudo tech, né? Mas GovTech são empresas de tecnologia que deveriam ajudar o Estado a prestar serviços públicos, a gente não tem. O Estado verticaliza tudo. Para pensar que todos vocês aqui, seja em direito tributário, seja em direito econômico, seja em direito financeiro, se a gente precisa fazer uma pesquisa para acompanhar a evolução orçamentária, ou então acompanhar alguma rubrica de categoria de despesa ao longo do tempo, vamos pensar nas fontes de dados que a gente tem para pegar essas informações. Abstraindo, claro, quem está em corte de contas tem informação privilegiada, não conta, né? Mas a maioria de nós, a gente vai olhar o quê? Siga Brasil, né? Portal as soluções disponíveis da SOF, o próprio Estado ele fala, não, eu vou te dar o dashboard, eu vou criar uma telinha de Business Intelligence e você só vai ter acesso aos gráficos e às séries que eu te dou. No máximo, eu vou te dar aqui um arquivo em Excel, um TXT capenga, que você vai lutar para você conseguir produzir alguma coisa para você colocar na sua pesquisa quantitativa. Né? Veja, isso é a antítese do que deveria ser uma cooperação entre Estado, academia e cidadãos. Né? O Estado, e aí um ponto que a gente vai colocar aqui, que é a ideia de governo como plataforma, o Estado, para viabilizar o surgimento de empresas que nos ajudassem, ele deveria ceder os dados num formato bem documentado, limpo, bonito. E se eu quisesse, eu poderia ter uma empresa, por exemplo, de observatório social, uma ONG ou mesmo uma empresa, para saber, olha, até mesmo se eu que sou um participante em licitações e eu quero ter uma ideia, mais ou menos, criar um modelo de precificação baseado em contratos públicos semelhantes em diferentes entes da federação, a inteligência de dados para fazer um modelo desse hoje é muito difícil, porque os dados são muito fragmentados. Se nós tivéssemos uma interface consolidada de dados para o Estado, eu poderia ter empresas especializadas em fazer inteligência de dados e vender esses serviços para os cidadãos. Né? O próprio Poder Judiciário perde uma bela de uma receita se nós tivéssemos uma base consolidada de precedentes que até determinado volume de transações seria gratuito, porque são cidadãos acessando os dados sobre seus processos, enfim, uso legítimo, por assim dizer. Mas a partir de determinado parâmetro, a consulta desses dados poderia ser cobrada. Porque a gente está falando o quê? De escritórios de advocacia, a gente está falando de empresas especializadas em jurimetria que estão vendendo seus serviços. Isso poderia se tornar uma fonte de receita do Poder Judiciário. Né? O que hoje é um problema, essa fragmentação dos sistemas dos tribunais de cada estado, e por sua vez do STJ, e por sua vez do STF, essa pulverização, e se eu preciso fazer uma pesquisa processual, uma pesquisa de precedentes, eu sofro para fazer isso hoje, esse serviço público poderia ser custeado, né, poderia ser feito um investimento estatal, e isso poderia ser vendido, né, tratando desigualmente os desiguais. Né. Para a maioria da população, esse serviço público poderia continuar sendo gratuito até um determinado patamar. A partir de um determinado ponto, poderia ser cobrado e teria uma nova fonte de receita do Poder Judiciário. Então, essa visão, esse mindset é que envolve a transformação digital do Estado. É repensar não só o uso da tecnologia, na minha leitura, mas repensar os processos. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Tá bom? E a pergunta da Karine acaba dialogando com, e também do professor Francisco, né, acabam dialogando exatamente com o fecho que eu trouxe, que é a aplicação direta em algumas dimensões da atividade financeira do Estado. Tudo bem? Antes da gente seguir, até para eu respirar um pouquinho aqui, enquanto eu configuro os slides, eu gostaria de saber se
talvez a sessão de perguntas, né, do final da fala do Gabriel tenha sido prejudicada, mas quem mais gostaria de trazer, levantar algum ponto, seja no chat, seja no microfone, ou alguma questão que a gente possa contemplar aqui nesse segundo momento, ou de repente alguma reação a essas primeiras falas que a gente trouxe aqui. Por favor, fiquem à vontade. Alguma questão por hora? Alguma provocação? Não concordo? Deixa eu... Voltou. Bom, professor Isaac, me parecem que as considerações foram ótimas, muito pertinentes. Com relação à iniciativa do BNDES Token e essa atual plataforma em consórcio com o TCU, o que eu posso dar de detalhes é que esse projeto entra agora numa nova fase, né, a partir do ano passado, e a ideia é realmente estruturar uma infraestrutura comum que possa ser aproveitada por diversos entes de administração pública. Esse projeto muda um pouco em relação àquela fase original, em que o que se pensou originalmente era que, por meio de algum tipo de token, eu pudesse realmente realizar desembolsos tokenizados para os beneficiários das minhas operações. E aí, pensando principalmente naquelas chamadas operações não reembolsáveis, que são operações não de crédito, né, no âmbito de uma certa filantropia, e que faria mais sentido inicialmente esse tipo de aporte. Né? Isso eu acredito que tem um grande campo para avançar por ali. Para as operações de crédito propriamente ditas, eu acho que as condições atuais do BNDES não comportam essa solução mais por uma questão econômico-financeira. Né? Como o BNDES hoje ele renunciou à atuação com subsídios, pelo menos no que diz respeito à sua fonte padrão, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. São recursos hoje que chegam para o BNDES a um custo acima da Selic, então, pudéssemos usar essa analogia, é quase um subsídio negativo, um subsídio às avessas, né? Eu remunero a fonte a TLP, que é uma taxa, uma NTNB de 5 anos, né? Pensando aqui. Então, ao desembolsar em algo que não seja moeda, eu vou estar impondo ao mutuário final um custo adicional, que possivelmente ele não vai ficar com esse token na mão, ele vai querer trocar isso por algum tipo de outro recurso. Então, para esse tipo de sistemática funcionar, isso é uma sistemática que tende a funcionar melhor em operações fortemente subsidiadas, e que aí sim, também o interesse no controle seria maior. Mas acredito que essa iniciativa tende a abrir novos horizontes e possivelmente permitir, sim, a implementação de algum tipo de piloto, já numa estrutura até, por ser permissionada com o TCU, tem até maior legitimidade. Tá? Perfeito, excelente. Queria registrar meus protestos aqui de não haver mais informações públicas sobre essa rede Blockchain Brasil. A professora Andressa até questionou na minha banca, mas eu falei, eu gostaria muito de ter falado mais sobre essa rede, mas realmente o que foi divulgado publicamente foi muito pouco, mas é brincadeira, eu tenho muita fé nesse projeto, e principalmente, até adiantando um pouco, porque em algum momento da sua fala você falou também muito sobre fragmentação e surgimento de vários projetos, de várias redes, é uma loucura, tá, gente? Até vou recapitular um slide aqui, que até o próprio slide é meio asfixiante, mas o que a gente tem aí? Esses logos, né, na parte de cima, são logos de empresas, de ambientes de negociação, no qual você pode comprar e vender esses ativos virtuais. Tá? São as principais empresas no mundo e no Brasil. Na primeira linha, a gente tem as principais empresas mundiais, na segunda linha, as principais empresas brasileiras, e na terceira linha, empresas que têm alguma presença local e que vale a pena a gente olhar, mas com um volume um pouco menor. Nesses QR Codes que estão nos slides, e também você vai poder clicar no link, quem quiser saber quais são os criptoativos que existem. Né? Existem mais de, na verdade esse número tem aumentado muito, mas o que a gente pode considerar para valer mesmo, mais de 20 mil projetos, veja bem, 20 mil projetos de ativos virtuais, cada um contando a sua história. Né? E além disso, a gente tem algumas redes que competem entre si para dizer, olha, aqui é que os negócios vão ser realizados.
né? E o que se discute é, será que o Estado pode simplesmente pegar carona em uma rede que é mantida por uma fundação XPTO, sabe-se Deus, uma fundação às vezes que nem é legalmente, devidamente constituída, né? Será que eu posso levar a sério isso? De repente eu olho lá, tem um desses ativos virtuais, é um cachorrinho que se chama Dogecoin, e que é um cachorrinho de raça japonesa, e ninguém consegue entender, e aí vem o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, entra na conta dele no Twitter e fala, comprem Dogecoin, ou então vou permitir que os veículos da Tesla sejam comprados com Dogecoin. E aí um séquito de seguidores vai lá, compra e o negócio sobe 1000% num dia. E você, meu Deus, vou comprar esse negócio que eu vou ficar rico. Aí você compra e no dia seguinte você perde 80% do que você comprou. É uma loucura, né, gente? É uma loucura. Então aqui eu queria que a gente fugisse um pouco, né, desse viés onde normalmente nós nos concentramos para estudar esses ativos com uma grande mania, um frenesi especulativo, a gente focasse não nesses ativos em si, mas na sua possibilidade de utilização pelo Estado dessa tecnologia que dá suporte a esses ativos. E aí, dito isso, para que nós consigamos ter um sistema que funcione, uma palavra-chave que apareceu no final da sua fala e que a Andressa também colocou que foi interoperabilidade, nós precisamos ter uma padronização. Significa o quê? Que os tribunais, os órgãos de execução orçamentária, de execução financeira, enfim, todos os nós dessa grande rede que é a administração pública e também os próprios agentes econômicos, eles precisam falar o mesmo idioma, né? Hoje, o idioma que nós falamos qual é? O de transações com base em real. Nós temos o sistema de pagamentos brasileiro, no qual todas as instituições financeiras se conectam e todos os pagamentos são feitos. Mesmo o Estado brasileiro não pode fugir do sistema de pagamentos brasileiro. A gente tem lá a conta única, as contas únicas e assim por diante, que vão sendo implementadas, certo? Então, essa padronização ela é fundamental. Então, talvez a rede Blockchain Brasil, né, que projeto aí do TCU com o BNDES, possa representar, né, essa infraestrutura necessária para a gente fazer essas transações. Infelizmente, né, acho que por uma questão de timing, o Banco Central, para implementar o Real Digital, acabou escolhendo uma outra rede, né, que foi a Bezo, lá da Hyperledger. E essa semana, a CVM, para fins de transações financeiras, sai uma notícia no Valor em que se discute, puxa, a gente tem que escolher uma rede para onde a gente vai se conectar e onde a gente vai fazer transações. Será que a gente vai usar a mesma rede do Real Digital ou a gente vai usar uma outra rede, né? E aí eu penso que isso faz parte de um processo de amadurecimento da tecnologia, esse processo de convergência. Pode ser que no fim do dia a gente chegue à conclusão de que o sistema de pagamentos brasileiro vai ter um puxadinho ali, como foi o Pix, né? Um belo puxadinho, né? E ali, nesse puxadinho, a gente vai ter essas transações com base em tudo aquilo que a gente está falando agora. Ou não, né? Pode ser que a gente conclua a semelhança que aconteceu com os computadores pessoais, o que a gente tem hoje, né? Ou você usa Windows, ou você usa Mac, ou você usa Linux. E você tem 3 padrões que você pode utilizar, eles conversam entre si relativamente bem, mas cada um segue o seu caminho, com a sua esteira, com seus produtos, com a sua vida, né? Então, em termos de tecnologia, é normal quando uma tecnologia surge, a gente ter essa discussão sobre padrões. E aí eu gostaria muito, depois vou acompanhar, né, esse movimento da rede Blockchain Brasil para ver, de repente, se, de alguma forma, isso vai poder se conectar ao Real Digital. Tá, Gabriel? Então, vamos lá. Novamente, reitero, fiquem super à vontade para colocar suas perguntas, considerações e reações no chat. Essa ideia, né, gente, de 4.0, o professor Conte sempre me provoca, Isaac, tem até o 5.0, 6.0, né? O Paulo César Neves, né, colega aqui da casa, né, juiz federal, que foi, né, doutor aqui pela nossa casa, ele falou muito sobre a transformação digital do Poder Judiciário, e lá ele mobiliza o conceito de sociedade 5.0. Né? Então, essa ideia de ponto é porque a gente está acostumado em software, né? 1.0, versão 1.0, 2.0, 3.0, enfim, isso se naturalizou na nossa linguagem. Né? Eu brinco que quando eu faço aniversário, não é que eu estou ficando mais velho, né? É uma nova versão minha que está surgindo, a versão 4.6, ops, falei minha idade, ai meu Deus, né? Agora acabou. Né? Ou então, para quem é mais acadêmico, é uma nova versão de um livro, né? Uma versão revisada, atualizada e ampliada. A gente não fica mais velho, né? A gente se revisa, se amplia. Então, a ideia
de 4.0, ela remete sobretudo, né, ao conceito desenvolvido pelo Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, de indústria 4.0. Então, esse conceito, né, como a gente sabe, foi gestado como sendo uma tentativa de produzir sentido para os novos movimentos de evolução da indústria, né? Desde uma indústria baseada na energia a vapor, depois uma indústria baseada, né, na energia elétrica, depois uma indústria baseada, enfim, já com uma forte conexão com serviços, finalmente chegando agora numa economia da informação, numa economia de novas tecnologias emergentes. Então, se nós formos ler, né, os primeiros textos em que esse conceito foi desenvolvido, a gente tinha várias tecnologias candidatas para construir o futuro da nossa sociedade, né? O que a gente está vendo hoje, né? Algumas dessas tecnologias já se fazendo presentes no nosso dia a dia. A inteligência artificial, não só para o processamento de linguagem natural como o ChatGPT, mas hoje a gente já tem soluções de inteligência artificial para ajudar médicos a realizarem diagnósticos, né? Para tentar, de alguma forma, diminuir os custos até mesmo de sistemas públicos de saúde, porque você consegue automatizar algumas tarefas e, com isso, desonerar um pouco, né? Tirar a sobrecarga dos profissionais de saúde e usar melhor os escassos recursos que são destinados à saúde pública para conseguir atender os cidadãos. A gente tem hoje também um conceito que não é muito bem compreendido de internet das coisas. Muita gente dá exemplos equivocados. Por que a minha geladeira precisa estar conectada à internet, né? Porque quando eu tirar o suco, ele vai mandar comprar um suco automaticamente. Um exemplo, né, bobo, que não faz nem sentido nenhum, mas quando você para pensar em drones no campo, no agronegócio, aí a coisa faz bastante sentido, né? Quando você fala de monitoramento para fins de garantir o direito de propriedade, ou então monitoramento de queimadas, né? De prevenção ao desmatamento, ou então o uso de novas técnicas de produção agrícola, a ideia de internet das coisas na saúde também, de dispositivos que são colocados nos indivíduos para monitorar, não aqueles dispositivos toscos, routers que a gente usa para fazer exames, mas novos tipos de dispositivos conectados à internet para garantir o melhor fluxo de dados. Surge aí um novo paradigma de tecnologia, né? E, enfim, nós temos inúmeras tecnologias emergentes. E, para fins de pesquisa, assim como a gente vai fazer uma pesquisa de direito comparado, em que eu tenho que escolher quais são as jurisdições que eu vou olhar, França, Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos, que critério que eu vou usar? Vou usar semelhanças do sistema jurídico, diferenças do sistema jurídico, vou utilizar a evolução, vamos dizer assim, no caso do mercado de capitais, por exemplo, vou selecionar aquelas jurisdições onde o mercado de capitais é mais bem desenvolvido e vou deixar em segundo plano aquelas que o mercado de capitais é mais atrofiado. Da mesma forma como a gente tem, né, aqui numa pesquisa, justificar os nossos critérios de seleção em direito comparado, quando a gente pesquisa tecnologias e as suas aplicações no governo, a gente tem que dizer, olha, por que eu vou escolher essa tecnologia e não aquela? Né? E aí eu penso, né, e no trabalho de pesquisa que eu desenvolvi, eu foquei muito em dados, inteligência artificial como sendo, né, um prolongamento da ideia do uso de dados, e blockchain. Foram as três tecnologias que eu entendo que têm um impacto mais imediato, que já tem ou estão na iminência de ter um impacto mais profundo no dia a dia do governo. Né? E por que dados? No fim do dia, as três tecnologias são bastante centradas em dados. Né? E por que dados? Porque eu penso que nós vivemos hoje uma tensão, essas são apenas algumas das tensões que podem ser observadas no funcionamento do nosso Estado. Né? A gente vive uma neurose fiscal, por assim dizer. Né? A população subatendida quer mais prestações públicas e clama para o Estado. E aí vem os governos, para serem eleitos, o que eles podem fazer? É chato dizer não. Eu tenho que dizer sim. Então vamos lá, vamos dar saúde para todo mundo, vamos dar carro zero econômico para todo mundo, né? Vamos dar tudo. Né? Não estou aqui usando um argumento neoliberal, nem demonizando o intervencionismo ou o estado de bem-estar social. Mas o fato é que, né, como já a gente sabe muito bem, os direitos têm custos. Né? E isso reflete no modus operandi da administração pública. E nós temos lá no artigo 37, né, da Constituição Federal, o imperativo de eficiência. Mas se nós pararmos para pensar, por exemplo, o orçamento público, né, aquele que gasta a sua rubrica muito bem e garante a continuidade da sua rubrica para o exercício seguinte é eficiente. Né? Se eu cumpro o piso em educação reformando ginásios de escolas,
em princípio, eu sou eficiente, né? Dependendo da métrica que você usa, né, a eficiência ela pode ser muito ruim em termos do efetivo impacto da realidade. Tá? Desculpa se eu estou falando aqui uma obviedade para todos que estão aqui presentes, mas eu acho que é importante retomar esse princípio para o que vem a seguir. E aí, como que eu posso evitar que a eficiência se desnature em algo ruim, né? Eu faço muito bem processos que não deveriam existir. Eu gasto muito bem as minhas horas preenchendo formulários que não fazem nenhum sentido, né? Cavando buracos e tapando buracos, à la Keynes, né? Muito bem, mas sendo que eu poderia estar fazendo outra coisa com esse recurso. E aí vem aquela tensão entre eficiência e efetividade, que é muito estudada aí no âmbito do controle, né? No fim do dia, como eu posso estabelecer métricas de desempenho que efetivamente consigam mensurar o impacto de políticas públicas. E é por isso que dados são a matéria-prima, não só da nossa economia, mas são a matéria-prima do futuro do governo. É inconcebível hoje que não só o cidadão, para fim de transparência, mas que os próprios agentes públicos não tenham acesso a dados, ou sequer tomem as suas decisões baseadas em dados, né? O governo Lula hoje está debatendo com o Banco Central o patamar da taxa de juros, né? Em que medida, independente do mérito do argumento, não estou querendo dar razão aqui a nenhuma das partes para não entrar em um debate político, mas para além do debate populista dizendo os juros estão altos, precisamos estimular a economia, né, que dados nós temos para respaldar que nós conseguimos baixar os juros agora, mitigando os riscos de um surto inflacionário, ou até mesmo de flertar com a hiperinflação, né? Esse é o primeiro ponto, né? E além disso, quando a gente pensa em efetividade, o que é a efetividade da educação? A gente pode sair, eu posso fazer agora um cartaz e sair na rua dizendo precisamos gastar com educação e saúde, não a redução do piso, não a eliminação do piso de educação e saúde. Mas será que é por isso que a gente deveria estar brigando, né? Será que nós não deveríamos estar brigando, por exemplo, por exatamente o que significa o Estado prover educação? Se a gente tem, não sei se vocês viram a notícia ontem, uma quantidade significativa de crianças no segundo ano da rede pública não pode ser considerada alfabetizada no segundo ano, né? O que é alfabetização? O que significa o sucesso na prestação de serviços de educação pelo Estado? É número de vagas nas escolas, nas creches? É empregabilidade dos estudantes? É índice de aprovação no vestibular? É índice de aprovação em cursos técnicos? É absenteísmo nas aulas? É índice de reprovação? Não pode mais nem reprovar? Né? É o aproveitamento em determinados exames padronizados? O que significa uma boa educação? Se a gente tem a maioria dos brasileiros aos 17, 18 anos não sabe nem fazer uma regra de 3, né? Tudo bem, você fazer geometria analítica, né, ficar pensando em parábolas e tal, é uma outra coisa, né, nem tão complexo assim, mas tudo bem, até descolado da realidade. Mas se chegar no supermercado e você vê um pacote de papel higiênico com 32 rolos e um pacote de papel higiênico de 24 rolos e você não conseguir saber qual que é o mais barato, né, a nossa educação está falhando. Então, estou falando óbvio aqui, mas a mensagem principal é dados são fundamentais para que a gente possa fazer a transição de uma gestão orientada à eficiência para uma gestão orientada à efetividade. Com isso, nós teremos agentes públicos potencialmente menos focados em processo e mais focados em resultado. Hoje, se você faz parte de um comitê de licitação, né? E principalmente se você quer fazer uma contratação um pouco mais arrojada, ou de um serviço novo, ou de um produto que talvez outro órgão não tenha algo parecido de referência, antes da nova lei, você sequer tinha aquela ideia de diálogo competitivo, né? Ou então os mecanismos de comunicação com o particular eram bastante limitados, sempre com a ideia de que, olha, se o particular está vindo para a administração pública é porque ele está querendo capturar ali para vender o produto dele depois. Ele está querendo criar uma inexigibilidade de licitação. Ele está querendo, de alguma forma, sabotar a licitação no ninho para mitigar a, a concorrência, né? Esse é um outro ponto, né, Karine, que além disso, o pior ainda é
o comentário que a Karine coloca, né, que além de nós focarmos na gestão orientada em dados, além disso, nós temos uma desconfiança potencial nesses dados que podem ser distorcidos. E aí, lembrem-se, né, talvez vocês conheçam essa frase, que a estatística ela é a arte de torturar os números até que eles confessem, né? Então eu posso hoje chegar e criar métricas que justifiquem o meu discurso. Esse é um grande perigo, e já adianto aqui, né, na qualificação da minha tese, uma das discussões que foi colocada foi, será que nós poderíamos, para evitar a briga, né, entre os entes federativos, na hora de nós atualizarmos os coeficientes do Fundo de Participação do Estado, do Fundo de Participação do município, né? Será que porque é muito difícil a gente mudar esses coeficientes, certo? Eu tenho que criar toda uma metodologia mirabolante para justificar a atualização desses coeficientes, certo? E se eu criasse um algoritmo de inteligência artificial que tivesse vários pontos de dados, que com isso a gente tivesse uma atualização desses coeficientes legitimada, né, por um modelo que cientificamente seria robusto, né? Parece boa a ideia, em princípio, e eu concordo que a ideia é boa. Só que quem faz o modelo? Eu posso fazer um modelo onde a conta de chegada é feita para favorecer alguns estados ou alguns municípios. É por isso que eu preciso ter uma certa transparência nesses modelos, nos algoritmos que criam esses modelos. Então, eu não queria colocar aqui que a tecnologia é uma panaceia que resolve todos os problemas. Pelo contrário, ela pode ser, na verdade, mais um instrumento de deterioração da ação estatal. Tá? Então é sempre bom a gente olhar isso com muita cautela. Mas o fato é que hoje o agente público, né, eu já fui servidor público, né, antes militar e depois servidor público federal no CVM. Que incentivo que você tem para tomar riscos? Nenhum. Nenhum. Você não tem incentivo para inovar, você não tem incentivo para tomar risco. Por quê? Porque quando você inova, você erra. Porque muitas vezes você está tateando no escuro. E quando você erra, o regime de responsabilidade está pronto ali em cima de você para dizer, pai, por que isso aqui? Todo mundo funcionou direitinho, todo mundo fez o seu dever de casa, todo mundo fez o seu processo, mas tudo que essas pessoas fizeram foi o quê? Pregar, tirar o quadro da parede, pregar, substituir o prego e colocar o quadro de novo. Estou caricaturizando aqui, não estou fazendo tábula rasa da efetiva atuação do Estado, mas muitas vezes a gente só repete processos e não inova, né? Hoje é muito melhor, né? Uma superintendente da área administrativa da CVM, por exemplo, na época, ela chegou ao final do exercício e praticamente todo o orçamento não tinha sido executado. Por quê? Porque ela olhava todas as minutas de contratos no detalhe e a resposta padrão dela era não. Né? Ou seja, em termos processuais, né, ela poderia estar muito bem, mas em termos de resultados, a autarquia parou. Né? Durante um ano a gente não conseguiu fazer muitas coisas. Tá? Então, eu insisto e me deto a um determinado tempo nesse slide por causa disso, porque é uma grande preocupação que surge. E, claro, disso surge essa dicotomia aí entre incrementalismo e imediatismo, talvez a gente poderia acrescentar, e planejamento. Né? Hoje é muito conveniente, aqui até eu gostaria de colocar essa provocação no ar, até queria ouvir a sua opinião também, professor Estevão, Andressa, né, professor Francisco, sobre, ok, mesmo as companhias utilizam o ano, né, civil como referência para a elaboração das suas demonstrações financeiras e para fins também do seu planejamento orçamentário de execução financeira. Né? Mas considerando que o Estado muitas vezes ele está voltado a ações de médio e longo prazo e assunção de riscos que normalmente não são atrativos para o particular, ou seja, a anualidade para o Estado ela deveria ser exceção e não regra, não é? Por que nós insistimos ainda no princípio da anualidade orçamentária? Eu penso que esse princípio, por mais que ele seja plasmado na Constituição, por mais que ele seja tradicional, ele mina a nossa capacidade de inovar na administração pública, porque os créditos expiram naquele ano, eu tenho, tudo bem, claro, a sistemática de restos a pagar, mas muitas vezes eu tenho riscos ou até mesmo contingências ao longo do caminho que fariam muito mais sentido que eu tivesse algum tipo de vigência adicional desses créditos. Aí todos podemos dizer, não, mas para isso nós temos plano plurianual.
né? Mas, pelo amor de Deus, né? Quando a gente olha na prática a concreção do plano plurianual, né, o quanto de planejamento a gente vê de fato no plano plurianual, o quanto que aquilo ali não são boilerplate clauses, né? São simplesmente cláusulas genéricas que muito mais são apólices de seguros de gestor público. Né? Assim como no mercado financeiro a gente tem os prospectos de oferta pública, que são páginas, documentos de 1.300 páginas, dizendo que tudo que pode dar errado, né? Ó, pode cair um raio, e aí, por causa disso, você pode perder dinheiro. Né? Muitas vezes, quando a gente olha, né, nessas leis orçamentárias, a gente não vê exatamente nada muito qualitativo. Né? A gente vê aspectos muito formais. Desculpa se eu estou sendo muito crítico aqui, excessivamente crítico aqui, tá, professor? Eu estou só, professor, eu estou só problematizando um ponto aqui a questão, porque eu adoto um viés um pouco mais zetético dessa questão. Tá? Já olhe com calma aqui os comentários, né? Não sei se Karine ou o professor Francisco, se vocês quiserem pedir a palavra ou tecerem suas considerações pelo microfone, fiquem super à vontade aí. Rapaz. Não quero ter o monopólio da palavra, sou um antimonopolista aqui. Muito bem. Então vamos seguir. Eu acredito que eu complementarei eu contemplarei esses comentários em seguida, né? Essa ideia de peça de ficção, né, que o professor Conte fala bastante. E para fechar, né, a gente tem mais um elemento desse quebra-cabeça, que é vamos dizer assim, o nosso costume com uma legislação e uma regulação de comando e controle versus uma regulação baseada em incentivos. Né? Ou seja, na tomada de decisão do gestor público hoje, é muito mais um cálculo utilitário. O que eu vou ganhar com isso? Qual o risco que eu corro? Qual é a punição, a ação de improbidade que já vão ajuizar contra mim? Quem é prefeito, né? No mínimo já foi eleito, já tem uma ação de improbidade. Por quê? Por nada, né? Então, é super comum a gente ter esse medo da punição. Os novos dispositivos inseridos na lei de introdução, eles de alguma forma buscam, né, colocar alguma racionalidade na ação das cortes de contas, alguma limitação ao controle, mas a gente ainda está muito longe de ter uma regulação que estimule o gestor público a pensar, a fazer as coisas melhor. Hoje a gente pune quem é eficiente, porque quem é eficiente e usa menos orçamento, no ano seguinte tem o quê? Menos orçamento, menos poder. Né? Os incentivos são para você gastar a sua rubrica. Tá? E aí tem 3 pontos, antes da gente voltar para a tecnologia blockchain, são 3 conceitos que eu mobilizei na minha pesquisa, que eu acho que podem ser interessantes para jogar um pouco de luz aqui na nossa discussão. O primeiro desses conceitos foi desenvolvido pela economista italiana Mariana Mazzucato, que hoje é professora, salvo melhor juízo, da London School of Economics. Ela acabou de lançar um livro novo, questionando sobre como os estados têm sido capturados pelas grandes empresas de consultoria, comprando algumas teses que não são tão válidas assim, e que os estados estão se distanciando do seu mandato. De ter um mandato constitucional, do seu mandato legal. Mas a obra que nos interessa aqui é a obra O Estado Empreendedor, que é um paradoxo, né? Você pensar em startup, em empreendedorismo e Estado, né? Empreendedorismo pressupõe agilidade, pressupõe mentalidade inovadora, pressupõe tomada de risco, que é exatamente a antítese do Estado. E aí eu tento, né, com alguma com um elevadíssimo grau de simplificação, resumir as principais ideias da professora Mariana Mazzucato nesses bullets, que basicamente a ideia de um Estado empreendedor qual é? É um Estado que não é subsidiário, ele é protagonista, mas isso não significa que ele precisa ser inchado. Eu não preciso ter um super, ultra, mega estado de bem-estar social gigante. É um estado que precisa ser inteligente na alocação da despesa pública. E onde está essa inteligência? Na qualidade da despesa pública. Está no foco em tecnologias de propósito geral. Significa o quê? Aí é os exemplos que ela dá. A internet que nós temos hoje, ela não foi fruto de investimentos de empresas privadas. Tecnologias de telecomunicações que nós temos hoje, tecnologias de chips que viabilizaram os smartphones que todos nós utilizamos, não foram fruto de P&D de empresas, foram frutos de gastos estatais, de políticas públicas, né? E que depois o Estado criou a infraestrutura a partir da qual os particulares se plugaram e desenvolveram as suas soluções. Tá? Então ela dá vários exemplos e ela sinaliza, né, no livro dela, várias tendências novas, né, para quem não está acompanhando: nanotecnologia, computação quântica,
tá? E a própria inteligência artificial, em alguma medida, são tecnologias de propósito geral que vão mudar a nossa vida, principalmente a nanotecnologia para fins de medicina, tá? É algo que ainda nem chegou muito no dia a dia das nossas discussões. E o fato dela é dizer hoje, para pensar nós aqui no Brasil, né? O que que a gente continua investindo? Para quem que a gente continua dando subsídio? Para montagem de eletrônicos na Zona Franca de Manaus? Será que ainda faz sentido, né, a manutenção? Só que agora que deixou, quem que vai tirar a desoneração? Né? Não sei se vocês viram essa semana, foi feito um estudo pela Unafisco, né, pela Associação dos Servidores da Receita, sobre o montante de renúncias fiscais, que seria da ordem de 500 bilhões de reais, e as 3 maiores fontes de renúncias fiscais qual eram? Né? A ausência de imposto sobre grandes fortunas, a ausência de tributação de dividendos e a desoneração na Zona Franca de Manaus. Né? Em que medida hoje o Brasil, que é um país de enorme extensão territorial, não poderia estar fomentando, por exemplo, a formação de pessoas para trabalhar com desenvolvimento de tecnologia da informação, para exportar mão de obra qualificada em tecnologia da informação, além de ficar apenas exportando commodities. Né? Aí a gente nem precisa voltar lá para Raul Pebbles, né, de deterioração dos termos de troca. É algo que 70, 80 anos depois é um problema, uma questão que continua sendo pertinente. Né? Então, a ideia de Estado empreendedor é exatamente o Estado assumir o protagonismo em determinadas áreas para criar infraestrutura de forma inteligente para impulsionar a economia em alguns caminhos, né, que podem fazer com que o próprio Estado gatilhe o empreendedorismo, ou seja, o Estado efetivamente participando, sendo protagonista, né, do domínio econômico. O professor Francisco coloca aqui, fica à vontade, professor, para o senhor falar aí, o senhor está só escrevendo aí, fica à vontade, queremos ouvir sua voz aí também, seu sotaque. Bom, sendo sotaque baiano, você sabe que a gente tem sotaque forte, mas a gente é orgulhoso. Ótimo, que isso. Professor Isaac, na verdade, estou escrevendo para não me interromper, porque está muito interessante. Não, por favor, sobre esse livro da Mariana, é muito interessante. Tem 2 linhas, eu estava estudando até um pouco isso. O livro dela como uma das linhas, e um livro no sentido contrário, né, de análises contrárias ao tal do Estado empreendedor, para a gente fazer o contraditório e estabelecer prós e contras. Mas o que eu acho muito interessante desse livro dela, como ela demonstra que, ao contrário do senso comum, nas áreas mais fundamentais de maior risco, como física, né, ela não faz essa pergunta, mas eu sempre faço, às vezes, meus alunos: quem daria dinheiro a um sujeito, há 100 anos atrás, que viesse com a conversa de que, né, a luz faz curva, que o tempo é relativo, tal? A gente mandava ele pastar e digo, mas quem daria dinheiro na iniciativa privada? Então, ela faz uma analogia muito interessante, tanto na área de saúde, como os investimentos são predominantemente públicos, mas os resultados são privados, na área de saúde americana, por exemplo, e o próprio celular é um exemplo que ela usa interessante de como vários investimentos públicos profundos, né? O GPS, quem é que investiria em GPS na iniciativa privada, o custo, etc., né? E que acabam sendo frutos ou propiciam um grande desenvolvimento da sociedade. Há uma coisa interessante: a sociedade, a iniciativa privada apropria os resultados, mas o Estado não consegue nenhum reconhecimento, nenhum tipo de retorno. Então, o Estado investe na internet, investe no GPS, investe na tela sensível ao toque, investe no Siri, investe no chip, cria toda a condição para se criar um smartphone. O smartphone é criado também por iniciativa privada, pela engenhosidade e empreendedorismo, mas o Estado não consegue ter retorno nenhum disso, né, para continuar fazendo esses investimentos que acabam se revelando os grandes investimentos que fazem os saltos paradigmáticos da sociedade. Nenhuma iniciativa privada vai investir em acelerador de partícula, pelo custo, pelo risco, né? Mas se não houver esse investimento, a sociedade realmente não anda. É muito interessante essa sua perspectiva, eu só quis fazer esse comentário para ilustrar, mas eu é que não quero lhe atrapalhar, meu irmão. Não, que é isso. O seu comentário é oportuno, né, para a gente sempre lembrar, né, toda a atenção em torno do debate sobre privatização versus desestatização. Né? O Estado ele investe, ele cria uma infraestrutura
E no momento em que ele não dá mais conta de manter essa infraestrutura, o que não faz mais sentido mesmo o Estado manter aquela infraestrutura, o que acontece? O particular se apropria e coloca uma cerca e começa a cobrar. É claro que o Estado acaba recebendo algum benefício para fins de impostos, né? Mas mesmo com um bom planejamento tributário consegue evitar isso, e aí o que é pior, o Estado fica a ver navios em termos de retornos patrimoniais sobre o investimento realizado, né? Os ganhos são privados, né? Mas as perdas e os custos são socializados. Esse é um problema recorrente, né? Então você percebe aqui que, veja, são problemas em camadas e sempre problemas muito difíceis, mas o importante é a gente tentar fazer recortes desses problemas e entender as condições de contorno e ir seguindo, né? Então, o problema central que nos coloca aqui essa manhã é, lá na frente a gente vai ver uma tecnologia que pode ser utilizada para algumas funções bem interessantes para a modernização da gestão das finanças públicas. Mas para que a gente possa chegar nesse nível, é preciso que o Estado crie um terreno adequado, né? A gente precisa fazer uma espécie de nivelamento, né, uma movimentação de terras ali nesse terreno, porque a gente está diante de um terreno muito acidentado, né? A gente precisa ali realmente fazer um processo de terraplanagem, tá? E aí, um segundo conceito que está, na minha leitura, intimamente associado ao conceito da professora Mariana Mazzucato, esse não é algo, talvez, não é um tema que talvez tenha entrado no radar de quem pesquisa economia política ou, enfim, de pessoas da área jurídica, é o tema do governo como plataforma. É uma ideia desenvolvida no final dos anos 2000 por um empreendedor norte-americano denominado Tim O'Reilly. Ele é foi fundador e dono de um dos maiores conglomerados de mídia e de publicações técnicas, né, nos Estados Unidos. É uma voz influente sobre o desenvolvimento da tecnologia. O termo Web 2.0 foi cunhado por ele, né, e vários outros termos relevantes, né, no jargão da internet foram cunhados por esse pensador, por esse empreendedor. E a ideia de governo como plataforma, ela foi inspirada na Apple. Tá? O que aconteceu em 2007? Né? Ali entre 2007 e 2008, o Steve Jobs foi lá com seu suéter preto, gola rolê, né? Aquele visual, né? Bacana, disruptivo, na frente da plateia, e anunciou o iPhone, né? Que ia mudar o mundo, e todo mundo, né? Alguns deram de ombros, alguns falaram, isso não vai dar certo. Mas mais importante do que o anúncio do iPhone foi a possibilidade de que algumas empresas elas teriam acesso a uma biblioteca de software, de componentes, para elas poderem criar aplicativos em cima do iPhone, né? Então, WhatsApp, leitor de e-mail, calendário, Uber, Airbnb, Spotify, Netflix, vários desses aplicativos que hoje a gente toma como dados nos nossos celulares, eles só foram possíveis porque a Apple teve a visão de que, olha, as pessoas não vão querer comprar o meu telefone só para fazer ligação. As pessoas vão querer comprar o telefone para fazer várias outras coisas, utilizar o banco, né? Pagar qualquer coisa, comprar e por aí vai. Então, a Apple criou uma plataforma. Essa ideia dialoga exatamente com a ideia da professora Mariana Mazzucato, por quê? Porque se o Estado precisa prestar serviços públicos, se o Estado não consegue verticalizar e cuidar de toda essa prestação de serviços públicos, não significa que o Estado vai fazer aqui uma desconcentração, não se trata de falar apenas no modelo de concessão de serviços públicos, mas se fala no modelo de divisão de tarefas, em que o Estado vai investir especificamente em infraestrutura para a prestação de serviços públicos, e que a prestação em si e as soluções vão ser desenvolvidas como os particulares, ou seja, o Estado vai ser a Apple, ele vai desenvolver o hardware e o sistema operacional. E quem vai desenvolver as aplicações em cima são os particulares. Em termos concretos, o que isso significa? Né? No exemplo dado pelo O'Reilly, foi sobretudo com base em um governo orientado em dados. Tá? Então, como eu disse, inteligência de negócios para fins de precificação de qual vai ser o meu lance em contratações públicas, dados demográficos e perfis dos usuários para eu fazer pesquisa de mercados, então para eu saber onde determinada empresa vai ser estabelecida, ou até mesmo número de juízes que eu vou ter em um tribunal, né? Carga de processos, criação de varas especializadas, várias decisões estatais precisam ser baseadas em dados. E as soluções baseadas em dados, né, elas seriam provenientes do quê? De uma API
fornecida pelo Estado. O que que é uma API? Né? A API é uma sigla para Interface de Programação de Aplicativos, Application Programming Interface, em que o Estado diz mais ou menos, olha, legal, você quer saber quais são os dados da despesa pública? Eu quero saber, por exemplo, se a Presidência da República tem comprado lagosta, né? Para fins do serviço, como aparece nos contas abertas e por aí vai. Né? Até eu conseguir responder essa pergunta, eu tenho que fazer várias perguntas para o sistema, certo? Eu tenho que saber, eu tenho que navegar sobre todas as categorias da despesa para chegar no final e verificar dentro de determinado período de tempo qual foi, se houve algum dispêndio dentro daquela rubrica lá específica, por exemplo. Tá? Então, essas perguntas que eu faço para os sistemas, que normalmente nós, enquanto seres humanos, nós fazemos clicando em telas, vou clicar aqui, selecionar a aba Distrito Federal, vou selecionar a aba Presidência da República, vou selecionar a aba X, Y, Z, o que nós fazemos enquanto usuários e que tem uma capacidade de processamento limitada, a API ela substitui isso como sendo uma possibilidade de um programa de computador ir lá e buscar esses dados. Com isso, eu consigo automatizar tarefas de forma muito mais eficiente. Tá? Então, essa é a ideia. Então, se eu quiser fazer perguntas como, por exemplo, com base em determinadas métricas de desempenho e de redução de desigualdades sociais e econômicas, como eu posso atualizar os coeficientes dos fundos de participação dos estados e dos municípios? Essa é uma pergunta que eu posso fazer, por exemplo. Né? Ou então, será que faz sentido eu manter o percentual atual do piso de gastos em educação e saúde? Será que esse piso tem que ser reduzido? Será que esse piso tem que ser ampliado? Né? Ou ainda, aquele percentual de desvinculação lá das receitas do pessoal da DRU lá, né? Será que essa desvinculação, esse percentual eu não posso variá-lo, né, ao longo do tempo? Por que ele precisa ser constante? Por que eu chuto aquele percentual e mantenho ele e replico ele indefinidamente? Né? Será que eu não consigo extrair alguma inteligência dos dados para melhorar a qualidade da ação estatal? Então, essa é a ideia de governo como plataforma. O Estado ele ser um provedor de dados para ajudar a sociedade a criar informação que ajude na tomada de decisão pelos gestores públicos, pelos políticos. Tá? E aí, para fechar, o conceito que eu desenvolvo, e aí a ponte, a conexão, né, entre esse mundo financeiro e o mundo estatal, eu proponho um Estado fintech, que seria basicamente o quê? Né? A ideia de fintech é basicamente um fenômeno recente de utilização intensiva da tecnologia da informação para inovação na prestação de serviços financeiros. A tecnologia da informação ela sempre esteve presente na prestação de serviços financeiros. O sistema de pagamentos brasileiro está aí desde 2000, 2001 e não se falava em fintech naquela época. Né? Antes disso, a criptografia e as redes de computadores sempre foram fundamentais para o desenvolvimento do mercado financeiro nos anos 80, nos anos 90, e ainda assim não se falava de fintech. E por que surgiu esse termo, sobretudo na década de 2010? Né? Porque fintech faz parte de um movimento do surgimento de startups, né, que envolve algumas componentes que estão colocadas aí nesses bullets. Em primeiro lugar, o regulador do mercado financeiro, especificamente falando, aqui a gente não está falando do poder constituinte, não estamos falando também da regulação estatal de administração pública ou da atividade financeira do Estado, nós estamos olhando o outro lado, as finanças privadas. Né? O regulador, ele fomentou a inovação. Ou seja, o que o Banco Central fez quando criou, por exemplo, após a criação da Lei 12.865, né? Criou todo o sistema de arranjos de pagamento, positivou e deu segurança jurídica para esse mercado. Em 2016, possibilitou a criação de contas digitais, sem que você tivesse que comparecer fisicamente numa agência para abrir a conta. Depois disso, criou o quê? O Pix. Depois, o Open Bank. Tudo para fazer com que os particulares se conectem a infraestruturas criadas pelo Banco Central para modernizar o mercado financeiro. Então, de diversos setores da nossa economia, um dos que mais se modernizou no Brasil foi o mercado financeiro. E o Estado teve um papel primordial nisso, criando as condições para o desenvolvimento, para a inovação dentro desse mercado, por meio de normas, sobretudo, criadas no âmbito do Banco Central.
tá? Sem prejuízo, obviamente, né, de iniciativas do BNDES, de iniciativas de empresas públicas, de sociedades de economia mista, sem também prejuízo da CVM, mas o Banco Central foi o grande protagonista nesse ponto, né? Já contemplo os demais comentários aqui no chat, mas só para não perder o fio da meada. E aí, qual é a ideia? É exatamente a antítese do que nós fazemos no Estado, tá? Prototipação, mensuração e adaptabilidade. As fintechs e as startups em geral, elas têm um imperativo de obsessão pelos dados. Eu não preciso colocar uma catedral, tá, na prática. Eu faço uma pequena mudança. Eu faço um protótipo, eu faço um pequeno sistema. Testo, vejo se funciona e vou crescendo. Nem sempre, claro, o Estado vai poder fazer isso, né? Mas, por exemplo, imagine hoje que a gente queira mudar o sistema de currículo Lattes, né? Quem gosta do Lattes aqui? Né? Quem gosta de preencher o Lattes? Quem acredita na eficiência, né, do sistema do currículo Lattes? É possível mentir pelo Lattes, né, gente? Né? Outro problema que a gente tem, quanto tempo leva para você ter o seu diploma emitido? Né? O seu certificado de conclusão do mestrado, o seu certificado de conclusão do doutorado. A gente está em 2023, né? E ainda leva 2 anos. Tá? Qual é a ideia? Muito provavelmente a gente vai ter o quê? Nenhuma crítica aqui ao CEP ou DataPrev, tá? Mas muitas vezes, quando a gente tem projetos no Estado nesse sentido, vamos criar o Lattes 5.0. E aí você tem uma rubrica de milhões de reais, é feito um esforço de 1, 2, 3 anos, e não raro, inclusive na minha pesquisa encontrei alguns sistemas que foram gestados com esse paradigma, e não raro o que acontece, quando você tenta desenvolver um software muito grande, a complexidade na especificação de requisitos, a quantidade de mãos que participam desse sistema torna a coisa tão, a entropia desse sistema, ela aumenta tanto que muitas vezes você não consegue entregar nem o óbvio, você não consegue entregar nem um aplicativo simples, tá? Desenvolvimento de software é uma arte, principalmente as boas empresas que desenvolvem software, elas têm que saber dizer não, porque o cliente sempre quer mais. Aí você mostra uma tela de demonstração para o cliente, mas e se você mexesse essa caixinha para cá? E isso vai fazendo com que você não acabe nunca. Então, a ideia de você prototipar, ela é interessante para o Estado. Então, aqui a gente não precisa pegar e derrubar o CIAF. A gente não precisa chegar aqui e derrubar a conta única do Tesouro Nacional, né? Não estou falando aqui, vamos acabar com... Não. A gente pode pensar em pequenos projetos, em pequenas iniciativas. Antes de fazer essas iniciativas, deixar muito claro o que a gente quer que mude, o que a gente quer medir, realizar essa iniciativa e ver o que a gente conseguiu, o que a gente aprendeu e partir para o próximo passo. Essa é a ideia que a maioria das fintechs e a maioria das startups tem. O Nubank hoje, é muito fácil você olhar e falar, puxa, 70 milhões de clientes, né? Fez um IPO com valuation de 45 bilhões de dólares. Né? Mas o que era o Nubank em 2013? Era nada. Ele só permitia que você pegasse o cartãozinho roxo, pagasse por aproximação, você ganhava R$50 se indicasse para alguém. Ele não oferecia praticamente nenhum serviço. Aos poucos, ele foi plugando na estrutura os outros serviços. Então, essa é a ideia de prototipação. E aí, onde entra o direito financeiro nisso? Aqui começa a entrar, finalmente, o direito financeiro. Se nós estamos falando de dados para municiar o planejamento estatal, né, no fim do dia, né, o que significa governar? Né? O pessoal do direito administrativo adora puxar a sardinha para o lado deles, né? Governar e governar por contrato. Né? Aqui, governar é executar a despesa pública. Ponto. Né? No fim do dia, o direito financeiro ele deveria ser o protagonista nos debates eleitorais, mas não é, ele passa ao largo. Né? Não, vou investir em educação e saúde, mas quanto? Como? Por quê? Quando? Né? Qual vai ser a alocação das despesas? Qual vai ser as linhas de subsídio que vão ser dadas? Qual vai ser os setores que vão ser beneficiados? Muito se fala austeridade, responsabilidade fiscal, mas austeridade e responsabilidade fiscal são rótulos que não captam as nuances de onde você vai gastar. Né? Então, na minha leitura, governar é executar a despesa pública e, sobretudo, com qualidade. E se eu quero coletar dados, a principal fonte, a fonte mais rica para eu extrair esses dados, são os pagamentos eletrônicos, são os pagamentos realizados pelo Estado. Sejam também as transações dos privados para fins tributários, para que eu monitore os fatos econômicos para tributar, sejam os atos de gasto público, certo? Então, esse é o ponto de partida para a gente tomar os dados como insumo do planejamento.
né? E a partir disso a gente personaliza não só os serviços públicos, mas a gente consegue subsidiar melhor a tomada de decisão. E aqui eu trago 3 trechos do texto da minha tese, que eu acho que são importantes para contextualizar o que vem a seguir. Em primeiro lugar, algo que a gente já falou aqui, né? A discricionalidade dos agentes públicos ela é extremamente limitada. E o receio de responsabilização faz com que não haja incentivo para a assunção de riscos. Ponto. Se você está num setor público e você começa a causar, querendo fazer A, B, C ou D, provavelmente você vai ser martelado, né? Prego que se destaca é martelado. É assim. E muitas vezes a recompensa para quem trabalha no setor público qual é? Mais trabalho. Né? Todo mundo vai ganhar a mesma coisa e você vai ganhar mais. E você vai trabalhar mais. Né? E porque você vai trabalhar mais, vai tomar mais risco, vai errar mais e vai ser mais repreendido. E aí, uma alegoria muito interessante que o Tim O'Reilly traz é que o Estado ele virou uma vending machine, sabe aquelas máquinas de vender Coca-Cola, de vender coisa. Então você vai lá, paguei meu imposto, aperto, pô, eu quero minha saúde, eu quero minha educação, eu quero minha segurança, né? E normalmente o Estado não consegue entregar isso. E aí, o que é mais irritante do que você pagar, apertar o botão e a Coca-Cola ficar lá? E você morrendo de sede e não conseguir pegar a Coca-Cola. Você começa a chacoalhar, chutar, quebra o vidro, né? Então, mais ou menos, o que acontece, eu acho muito rica essa alegoria dele, né? Que o Estado ele se transformou numa vending machine enterrada, que a gente vive chutando. Né? E a reclamação coletiva, ela substituiu a ação coletiva. O discurso que a gente vê na internet muito mais é o quê? É crítica. Vamos destruir, o governo A é isso, o governo B é isso. É muito mais, a agenda hoje, nas redes sociais, no debate público, ela é muito mais negativa do que positiva, do que construtiva. Né? Eu sei que é meio óbvio a gente falar isso, não, temos que dar as mãos, dançar uma grande ciranda, aplaudir o pôr do sol, nós somos de humanas. Não, não é só isso. Né? A gente tem que, de alguma forma, tentar entender por que essa frustração, essa neurose não é rompida, esse ciclo neurótico não é rompido. Por que a gente quer mais e mais de um Estado que consegue entregar cada vez menos e menos para nós? Né? E outro ponto importante é que a transformação, já dito lá no início, que a transformação do Estado não se resume a oferecer serviços por meio da internet. E aí, para fechar, vamos dizer assim, esse fundamento, né? Porque depois o que vem a seguir é a aplicação, mas eu acho que se nós estivermos alinhados, né, não precisamos concordar com todos esses pontos, mas se nós estivermos alinhados com, vamos dizer assim, os termos desse debate, a gente pode depois partir, legal, agora vamos fazer isso. Mas sempre que a gente estiver estudando a prova de participação, hash, todos esses termos complexos que o Gabriel colocou, a gente vai sempre saber o porquê nós estamos fazendo aquilo. Que a pior coisa do mundo é você bater carimbo e preencher formulário sem saber por que você está fazendo aquilo, certo? Assim, é a busca por um significado e eu acho que é muito importante aqui nessa discussão. E aí eu assim, encontrei esses condicionais aí em um trabalho de 1993, um trabalho, né, bastante reconhecido à época, e que, curiosamente, o 30 anos depois, né, 40, 30 ou 40, não sei mais fazer conta porque eu sou de humanas, né, acho que 30 anos depois, né, pouca coisa mudou do que foi colocado desse livro que se chama Reinventing Government, né? E o que nós temos eu vou pedir a licença de vocês, não gosto de ler conteúdo de slides, mas eu acho que isso deveria ser quase um mantra, né? Se antes, eu sou da época que na minha escola tinha que rezar Ave Maria todo dia antes do início da aula, independente se você fosse católico ou não e tal, e girava e cantava o hino nacional de vez em quando, acho que alguns de vocês também têm essa ideia. Para mim, isso deveria ser o mantra de todo servidor público todo dia. Né? Se você não mede seus resultados, você não sabe o que deu certo e o que não deu certo. Você não distingue sucesso da falha. Se você não sabe o que deu certo, você não consegue recompensar aquilo que deu certo. E se você não recompensa aquilo que deu certo, não sabe distinguir o certo e errado, provavelmente você está recompensando quem falha. Provavelmente você está recompensando a falha. E além disso, se você não sabe o que deu certo, o que é sucesso, você não consegue aprender. Porque a gente só aprende o quê? Errando. Né? Se eu tenho um sistema que não reprova ninguém, ou que não dá feedback dizendo, cara, isso aqui, desculpa, isso aqui está errado, você entendeu errado esse conceito, essa ideia não foi desenvolvida corretamente, como é que eu vou aprender? Se sempre eu só ganho like. Né? E se a falha não é identificada, eu não posso corrigir. E os erros vão se perpetuando ao longo do caminho. Né? A única premissa que talvez nesse trabalho possa ser, nessa série de condicionais possa ser questionada é essa última. Né? Eu acredito que existe muita fé aí na população. Né?
a ideia desses autores é que se o governo consegue demonstrar seus resultados, ele vai ter o apoio da população. Só que é muito mais difícil você obter o apoio da população efetivamente entregando alguma coisa, porque você tem que trabalhar para entregar alguma coisa, certo? Se você quer dar saúde, se você quer dar educação, você tem que trabalhar, né? Agora, o que você faz? Eu uso lugares comuns, discursos populistas, eu engajo, né, pelo ódio ou por a construção do discurso do inimigo, por assim dizer, que é utilizado tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá? Não vou entrar aqui em terreno arenoso aqui. Né? Por favor, professor Francisco, se você quiser comentar, né, sobre essa questão de fundamentação e diálogo, né? Que legal. Eu vou olhar o seu trabalho depois, professor. Desculpa a minha ignorância em não ter tido acesso ao seu trabalho aí sobre a legitimação da criação judicial do direito. Veja, eu não sei se eu acredito, eu até queria ouvi-lo, né, e também o professor Esterro. Eu acredito que ainda é possível, em tempos de fake news, em tempos de desinformação, se você mostrar resultados, você obter o apoio do eleitorado. Né? Só que qual é o grande problema? As ações difíceis e os investimentos que efetivamente vão mudar a sociedade são investimentos de médio e longo prazo. E o mandato é de 4 anos. Então, os frutos da sua ação, que muitas vezes vai envolver medidas impopulares, vão gerar atrito com os eleitores, né? E vão fazer com que, no médio prazo, até mesmo seus opositores colham os frutos do seu investimento. Por favor, professor. Fique à vontade, professor Francisco. Acho que o senhor ia falar. Não ouço o senhor, professor Francisco. O senhor está falando alguma coisa? Vocês estão ouvindo, professor Francisco? Não, né? Não, acho que O senhor não está no mudo, mas acho que é mau contato no seu microfone. Não? Fique tranquilo. Acho que é algum mau contato. O senhor vai escrever. Então vamos lá. Vamos seguindo. Enquanto o professor Francisco volta. E aí, a gente já volta para a tecnologia. A gente pode bater um papo sobre alguns conceitos, mas eu queria focar nessa parte final. Por quê? Recuperando alguns pontos. Sem problemas. Quando o senhor conseguir, é só o senhor falar e aí a gente volta. Recuperando alguns pontos da fala do Gabriel, que já, na minha leitura, né, contextualizou muitos dos pontos que eu tinha trazido na primeira parte desses slides. Quando nós falamos nessa tecnologia blockchain, né, por que blockchain, em primeiro lugar? Encadeamento de blocos. Tá? Simplesmente é uma das formas de você armazenar esses dados. Tá? Ou seja, quando a gente pensa em dados nos dias de hoje, a gente pensa numa planilha Excel. O que é uma planilha Excel? Uma tabela, certo? Uma planilha Excel, ela mostra para a gente uma perspectiva estática. Ela é semelhante a um balanço patrimonial. Eu vejo uma fotografia de dados em determinado momento. Né? Uma sequência de blocos encadeado, por outro lado, ela traz uma conotação dinâmica. Ou seja, eu tenho dados, se eu posso até tirar uma fotografia desses dados, mas eu estou vendo o quê? Uma evolução desses dados ao longo do tempo. Então, para fins de armazenamento de transações, né, se eu pago 10 dinheiros para o professor Estevão, que paga 10 dinheiros para o Gabriel, que paga 10 dinheiros para o Matheus, que paga 5 dinheiros para a Andressa, que paga 5 dinheiros para o professor Francisco e assim por diante, né, eu tenho, na verdade, várias transações que são agrupadas, como se elas fossem agrupadas em um vagão de um metrô, né, e um outro bloco de transações vem a seguir, outro bloco de transações a seguir, e assim por diante. Tá? E, então, o nome blockchain está relacionado a uma alegoria sobre como os dados são armazenados, que tem a ver com a Merkle Tree, que o Gabriel mencionou por alto, e que realmente é um aspecto muito técnico, né, Gabriel, que não vale a pena a gente mergulhar muito aqui. Mas por que além dessa alegoria, a ideia de falar em blocos encadeados ela é importante? Né? Porque uma das características que é a última, que está colocada nesse slide, que é a imutabilidade, ela está diretamente relacionada a essa questão de encadeamento. Mas a gente já chega lá. Recapitulando, em primeiro lugar, quando a gente fala em tecnologias descentralizadas, e aqui é um ponto terminológico importante, tá? Muitas vezes nós vamos encontrar em documentos o termo blockchain. Em outras ocasiões, nós vamos encontrar o termo em inglês Distributed Ledger Technologies, pelo acrônimo DLT, ou em atos normativos ou textos em português, na Instrução Normativa 1888/2019 da Receita Federal, a gente encontra o que lá? Tecnologias de registro distribuído. No parecer de orientação 40 de 2022 da CVM, o que a gente encontra? Tecnologias de registro distribuído.
Né? Então, as tecnologias de registro distribuído, elas são gênero do qual o blockchain é espécie. Então, primeira distinção tecnológica. E o que essas tecnologias têm em comum em comparação ao que veio antes? Tá? Veja, antes, né, nós temos sistemas, a maioria dos sistemas que a gente tem nos dias de hoje são chamados sistemas centralizados. E aqui permitam-me, deem licença para voltar só em um slide aqui atrás, que vai nos ajudar a entender essa diferença aqui. Esse slide aqui. Tá? Exemplos de sistemas centralizados são o registro de imóveis, ou seja, o oficial de registro de imóveis garante a fidedignidade daquele registro. Tá? Sistemas de identificação. Para quem não pegou a referência aí no canto superior direito, né, essa carteirinha de identidade é uma referência a um filme chamado Superbad, é hoje uma comédia, e esse personagem chamado McLovin é absolutamente uma das figuras mais sensacionais da história do cinema. Fecha esse parênteses, né? Os sistemas de identificação, até hoje, o Brasil está implementando só agora o cadastro único, né, de identidade, e eu posso ter um RG no Pará, um RG meu estado natal, um RG em São Paulo, um RG na Bahia, e posso sair fazendo coisas por aí, né? Porque os sistemas não se comunicam entre si. Os sistemas de mercado de ações, o sistema bancário e também as redes sociais são sistemas centralizados. Por que eu falo que as redes sociais são sistemas centralizados? Né? Porque hoje, vamos supor que a professora Andressa é influência aí, e ela tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, que são pessoas que adoram a inovação no direito tributário e as moedas sociais, né, professor? E aí você quer abrir uma conta no TikTok agora e vai me imitar lá, e eu falo, é valor mobiliário, não é valor mobiliário, então você vai fazer uma nova conta e você quer levar esse 1 milhão de seguidores para o TikTok, professora Andressa. Você não consegue, certo? Por quê? Porque os seguidores Você não tá são no TikTok, seus. Isaac? Ainda não. Tô só brincando aqui. Mas você já tá querendo espiar, né? Só pra saber se eu tô pagando mico lá, né? E pode deixar que eu aviso, Andressa. Pode deixar que eu aviso. Pra eu passar essa vergonha. Não vou passar essa vergonha sozinho. Mas vamos lá. Você não consegue levar para o TikTok os seguidores, tá? Porque eles não são seus, eles são do Instagram. Então, por que hoje as Big Techs têm tanto poder? Por que elas estão lutando contra o governo no pé das fake news? Por que elas conseguem bater o pé e brigar contra o Congresso Nacional? Porque elas têm um poder enorme, considerando a quantidade que elas controlam de dados. Elas nos conhecem melhor do que nós. Elas sabem o que a gente curte, o que a gente comenta, qual é a natureza dos nossos comentários. Ela tem acesso a todas as nossas fotos, a todas as nossas preferências, nossas mensagens privadas, não é? Então, esses são exemplos de sistema centralizado. Os sistemas centralizados são a regra. Eles são eficientes. Ponto. Né? Só que, como eu mencionei no início da fala, né, muitas vezes essa centralização ela pode ser inconveniente. Por duas razões. Ou porque eu não confio em quem tem essas informações, ou porque quem tem essas informações pode abusar de um poder econômico decorrente do controle dessas informações. Pode cobrar taxas elevadas para poder acessar essas informações, pode impor custos de transação ao sistema econômico. Não é? Então é um contrassenso você dizer, não, o sistema da Receita Federal precisa ser descentralizado. Não, não precisa ser descentralizado. Está muito bem, obrigado. O sistema da Receita Federal está lá. Né? O sistema de pagamentos brasileiro está lá, vai muito bem, obrigado. Eu não tenho problemas com relação a isso. Eu começo a ter problemas, por exemplo, quando eu tenho a junta comercial de São Paulo, que não se comunica com a junta comercial do Tocantins, que não se comunica com a junta comercial do Pará, e eu preciso perguntar, como, por exemplo, quais são as empresas que uma determinada pessoa é sócio. Só a Receita Federal tem visibilidade sobre isso. E aí, talvez, os cidadãos e as empresas pudessem ter uma alternativa sem precisar consultar o sistema, que inclusive esse sistema da Receita Federal não é acessível a todas as pessoas, em regra. É acessível só aos servidores da Receita e aos conveniados. Eu começo a ter problemas quando eu preciso fazer pesquisa jurisprudencial e cada tribunal é de um jeito. E se eu quiser fazer uma pesquisa nacional, eu vou ter que sofrer e fazer uma pesquisa em cada tribunal. Então, existem situações nas quais os sistemas centralizados nos geram alguns inconvenientes, sobretudo em um cenário de interoperabilidade, quando eu preciso ter comunicação entre os sistemas para que a coisa possa funcionar. Então, pensem em toda a descentralização da execução orçamentária financeira. Né? Pensem no monitoramento. Será que hoje, se eu quiser saber hoje, qual é o estado da execução da rubrica orçamentária em cada órgão, né, do sistema de orçamento federal, será que eu consigo fazer isso hoje? E emitir esse relatório? Da minha casa,
do meu celular? Não vou conseguir, né, gente? E se eu quiser saber, por exemplo, se tem algum padrão de gasto público que pode estar associado a algum tipo de fraude, e eu consigo e tento me antecipar a isso para tentar investigar e fazer uma auditoria preventiva, por exemplo, né? Ou mesmo depois, nada muito sofisticado. Será que eu não consigo verificar determinados padrões do gasto público? E com isso eu verificar quais são aqueles órgãos de execução, né, aquelas unidades orçamentárias que podem ser consideradas de maior risco, onde pode estar havendo algum tipo de desvio de recurso público? Será que os dados não podem me revelar isso? Só que para eu poder conseguir fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso ter uma certa visibilidade. E além disso, eu tenho camadas, né? Eu tenho orçamento federal, eu tenho orçamento estadual, eu tenho orçamento municipal, e são camadas que não se comunicam, né? Se eu quiser fazer um levantamento hoje sobre qual tem sido a efetiva categorização dos gastos em saúde e educação para fins do cumprimento do piso estabelecido em todas as unidades da federação, inclusive municípios. Pare para pensar por 10 segundos em quão complexo seria fazer uma pesquisa dessa natureza, né? Muito bom. Você mais uma vez já comentou, né, Karine, essa questão. Não sei se você quer, fica à vontade, quero ouvir sua voz também. Se você quiser comentar, eu sei que a gente já está quase estourando o tempo, mas se você quiser falar um pouco sobre os fundos, essa questão dos fundos é terrível, né? Por favor, compartilhe conosco essa sua angústia aqui. Professor, bom dia. Eu estou dirigindo agora, mas não tem como, né? Ah, a sua explanação está sensacional do começo ao fim. Acho que são vários momentos uau. E esse aspecto da transparência, eu sou auditora de Tribunal de Contas e hoje estou cedida para o Ministério Público, atuando na parte de tutela coletiva, controlando direitos. O fato de não ter dados, não haver transparência, não haver cruzamento, não há interoperabilidade, eu não consigo validar a informação do Estado de que não repassou um determinado recurso para o município porque a União está atrasada nesse repasse. Então, assim, a verdade é que o cidadão fica refém. E eu não me refiro só ao cidadão, homem médio, né? Eu me refiro àqueles que exercem o controle também. E esse aspecto dos fundos, que é o meu objeto de pesquisa, ele é ainda mais grave porque você, dentro dos fundos públicos, e aqui eu me restringo àqueles destinados a políticas públicas para crianças e adolescentes e idosos, eles podem receber doações de pessoas físicas e jurídicas dedutíveis do imposto de renda. Só que não há, em lugar algum, as informações das doações realizadas por pessoas jurídicas. Em nenhum documento, em nenhuma extração, em nenhum demonstrativo. E essas informações elas estão restritas às tesourarias, né, dos entes recebedores, no momento em que esses valores são repassados ou pela Receita Federal ou diretamente pela empresa e declarados. Então, o ponto dos dados e da ausência é fundamental. E era só essa a contribuição mesmo. Mas muito mais uma vez, obrigada. Que é isso. O seu comentário, o seu exemplo me dá a oportunidade de retomar, né, a esperança que a gente tem no Real Digital. Uma das esperanças que a gente tem de casos de uso do Real Digital, e aí o Gabriel pode me complementar também se ele quiser prover algum insight sobre, né, a ideia do projeto anterior do BNDES Token, do Gov Token, ou enfim, algum estudo que esteja sendo feito nesse sentido, é que as transações elas sejam feitas em uma rede à parte, não exatamente à parte, mas uma sub-rede do sistema de pagamentos, onde eu consiga incluir nessas transações dados adicionais para facilitar a supervisão. Supervisão por quem? Pelas instituições financeiras que participam da transação e pelos órgãos estatais que precisam ter visibilidade sobre aquela transação. Então, a ideia de você expedir ofícios para requerer dados, ela se tornaria obsoleta. Percebe? Desde que você saiba onde olhar e desde que se garanta que aquela transação foi feita e o dado correto foi inserido ali, uma doação para um partido político, né, as doações que você falou, dedutíveis do imposto de renda, um gasto, um dispêndio à conta de um determinado fundo estatal, de um fundo público, não é? Desde que essas transações sejam feitas com o devido carimbo, a gente consegue trabalhar. Então, a essência, né, do Real Digital e de toda essa tecnologia blockchain, se eu pudesse resumir todas essas horas daqui dessa manhã, a ponto de contato e o principal benefício da tecnologia blockchain para as finanças públicas é a possibilidade de nós termos um dinheiro carimbado. A gente pode resumir o encontro dessa manhã inteira nessas duas palavras, dinheiro carimbado. Por quê?
isso nos ajuda? Pense, por exemplo, na vinculação de despesas públicas. Né? Eu preciso gastar aquela despesa nessa rubrica. Pronto, o dinheiro ele já vem emitido na conta com carimbo. Hoje, eu faço contabilidade criativa, por quê? Porque o dinheiro é fungível. Eu consigo mexer de uma conta para outra. Quando o dinheiro se torna infungível, porque ele é carimbado, eu consigo controlar melhor o fluxo do dinheiro. Essa é a mensagem. A tecnologia blockchain, quer você entenda o que é Bitcoin, quer você entenda o que é criptoativo, se você acha que é uma bolha, se o negócio não vai dar certo, independente disso, independente de todo esse hype, de toda essa euforia, nós estamos diante de uma tecnologia que não existia antes e que permite que entes da sociedade, mais do que colocar o carimbo no dinheiro, esse carimbo não depende apenas do Banco Central. A gente pode ter entidades da sociedade como um todo, que inclusive não confiam entre si reciprocamente, tendo o quê? O que está aqui nesse slide. Em primeiro lugar, cópias dos dados que são relevantes para a minha análise, que estão sincronizadas entre si. Com isso, eu tenho uma redundância desses dados. Se elas estão sincronizadas, eu posso ir para cada participante da rede e recuperar esses dados, o que me dá alguma agilidade. Isso tem custo para manter esses dados sincronizados. Mas, por exemplo, eu posso ter cada partido político tendo uma cópia de dados. Cada órgão de controle tendo uma cópia desses dados. Seja controle interno, seja controle externo, seja em nível federal, seja em nível estadual. Tá? Eu posso ter organizações da sociedade civil. Eu posso ter escolas, né, tendo essas cópias dos dados para quê? Para fins de pesquisa. Você percebe? Então, o Gabriel colocou o conceito de blockchain pública versus blockchain permissionado. O que é isso? A blockchain pública é como se fosse a Wikipedia. Qualquer um entra lá, escreve seu verbete e faz o que quer. Tem algum controle aqui, ali e tal, mas em princípio ela é acessível a todos e qualquer um entra e sai a hora que quer e faz o que quer lá, sujeito a alguma autorregulação. Uma blockchain permissionada não, uma blockchain permissionada tem regras. Só algumas pessoas podem ter cópias dos dados e podem alterar esses dados. Então, minha leitura para fins dos órgãos estatais de aplicação de blockchain no setor público é que nós precisamos criar uma rede com algum nível de controle de permissões, que é possivelmente o que vai acontecer na rede Blockchain Brasil, desenvolvida pelo TCU com o BNDES, que é o que está sendo feito pelo Banco Central na rede do Real Digital. Tá? E pelo fato de nós termos o registro em nossas mãos, nós temos transparência. Então, o sigilo fiscal, bancário, ele é quebrado a priori, porque eu já tenho os dados. E aí a gente tem um problema, né? Porque nem sempre eu vou querer ter esses dados a priori quebrados. Mas a criptografia consegue ter uma transparência opaca, por assim dizer. Eu consigo ter uma transparência seletiva. Eu consigo ter o cofre com os dados, mas só quem é dono dos dados pode autorizar o acesso àqueles dados. Eu consigo ter o dado, mas não consigo ver o dado. A tecnologia permite isso. Ela foi criada para ter incentivos à integridade, ou seja, em termos matemáticos, toda a programação ela ocorre para que você seja desestimulado a alterar os dados e adulterar os dados. E isso gera a consequência fundamental para nós, o principal benefício para nós, para fins de controle, para fins de uso de dados, para subsidiar o planejamento, que é a imutabilidade dos registros. O que eu quero dizer com isso? Se você tem despesa pública que foi realizada e ela foi armazenada em um registro dessa natureza, né? O que significa dizer que esse registro ele é imutável? Significa que qualquer pessoa que quis adulterar aquele registro, imediatamente as demais que participam da rede falam: você está mentindo, você é um impostor, o seu dado não vale, vou substituir com o dado original. Ou seja, não é exatamente que o registro é imutável, mas a verdade, uma vez estabelecida pelo consenso, eu não posso dissentir dessa verdade. Então, esse consenso vai se acumulando ao longo do tempo. Então, se eu vou consultar um dado de 2020, ele é imutável. Hoje, na maioria dos sistemas centralizados, quem garante essa imutabilidade? O oficial de registro de imóveis, o Banco Central, né, a B3, a Receita Federal e assim por diante. São entidades em quem a gente confia. Tá? E aí você vai me perguntar, Isaac, mas então, por que eu preciso disso? Se quem hoje está gerenciando os dados já garante a imutabilidade. Existem alguns dados, como eu disse, por exemplo, que suscetíveis de contabilidade criativa, né? Existem alçadas de sistemas em que normalmente os participantes da rede são pessoas que eu não confio e que podem adulterar os dados. Então, esse tipo de sistema pode ser muito útil nessas instâncias. Para fechar, 3 aplicações imediatas antes de finalmente entrar que são pressupostos para o uso nas finanças públicas. Tá? Cartórios, eu consigo ou substituir
ou tornar os cartórios mais eficientes com essa tecnologia, a constituição de ônus e gravames, né? Hoje, né, se morre, vem a falecer uma pessoa, eu preciso levantar todos os bens que essa pessoa tem. Imóveis, títulos, ações, cotas. É fácil fazer isso hoje, gente? Nem um pouco. A gente poderia ter um sistema nacional já integrado com esse sistema para fazer isso. Execução, né? Acho que foi o professor Francisco que colocou a ideia de que, olha, se eu já tenho os bens previamente registrados, um ato de constituição patrimonial ele pode ser automático, né? É quase que como que se eu tenho um depósito judicial pré-existente, né? Eu dou o poder para o Poder Judiciário ir lá e abrir o cofre. Hoje, eu preciso ter o acordo, um concerto com o banco, né, em algumas situações excepcionais. Não vou detalhar muito esse caso de uso aqui, se eventualmente nas perguntas a gente pode detalhar, se for da dúvida de interesse de todos, né, mas eu consigo automatizar alguns fluxos de pagamento por meio dos chamados smart contracts que foram mencionados pelo Gabriel. Né, são formas de você programar transações e dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui numa conta garantia, se tal evento for concretizado, essa conta vai ser liberada e eu vou me apropriar dos recursos da garantia, tudo bem? Se tal evento não for concretizado, os recursos ficam lá e a gente consegue brincar com os fatores de eficácia do negócio jurídico, sobretudo termos e condições, sejam elas suspensivas ou resolutivas, ok? Então, essa é a primeira aplicação, cartórios e controle do direito de propriedade. Segunda aplicação, identidade. Né? Hoje, pensem, por exemplo, né, nos dados médicos. Toda vez que você chega no hospital, passa mal, você tem que ir lá e responder. Fez alguma cirurgia? É alérgico a alguma coisa? Que medicamento você está tomando? Etc, etc. Todo santo lugar, a menos que você vá no mesmo hospital e já tenha o seu prontuário lá, você precisa ter isso. Será que a gente não poderia ter um cadastro nacional do sistema de seguridade social com todos os dados que são relevantes para o Estado, para carregar aquela pessoa? E aí, claro, a gente tem questões relevantes de proteção de dados sensíveis, e se, por exemplo, eu começo a incluir outro tipo de dado, como, por exemplo, antecedentes criminais, ou então vezes em que eu fui só investigado pela polícia e não efetivamente indiciado, eu posso ter questões de direitos humanos e questões de, né, possíveis abusos do uso desses dados, né, com base nos estados. E aí, veja, um ponto importante que já aparece no próximo do slide, né? Fique tranquilo, Andressa. Uma pena que você não ficar até o fim. Não sei se eu avancei no horário aqui. Termina que horas? Me ajuda aqui, professor, só por questão de ordem. Já terminou? Já extrapolei 15 minutos ou a gente vai até que horas? Tem terminado mais ou menos ao meio-dia, mas a nossa aula tem mais tempo. Não, estamos fechando já. Então, além da identidade, para a gente fechar, certificados, emissão de diplomas, carteiras de vacinação, comprovantes de votação, né? Toda vez que eu preciso comprovar alguma coisa para o poder público, hoje nós já temos no poder público emitindo várias certidões, você tem um código, você clica lá e consegue verificar essa certidão, você não precisa de blockchain para isso, tá? Mas a ideia qual é? Hoje esses sistemas são centralizados. Se eu quero ter um sistema compartilhado, qual é a vantagem que eu tenho? A visibilidade recíproca de todos os participantes da rede, em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. Funciona muito bem hoje a maioria dessas certidões quando elas são emitidas pela União, porque o sistema da União está redondo. Mas vai pegar, por exemplo, uma certidão emitida por um município, principalmente um município que tem poucos recursos de sistema de informação. Vai pegar uma certidão emitida por um estado. Né? Então, para a gente fechar mesmo aqui, um resumo de... Obrigado aí, Gustavo, pela mensagem. O querido meu amigo jovem Gustavo aí, que tem mais ânimo do que eu para estudar essas coisas, certamente. E para a gente fechar, uma tabelinha que eu não vou entrar nos detalhes, mas que é muito mais uma instigação, né? Um convite, uma provocação para fins de pesquisas adicionais e reflexões. Né? No controle, já foi dito aqui, e aí a Karine também mencionou, né, não só a questão da interoperabilidade, mas a coleta, a agilidade na coleta de dados, não só do orçamento público, mas de qualquer dado, para subsidiar políticas públicas baseadas em evidência. Pode ser uma vantagem potencial do uso dessa tecnologia. Monitoramento e prevenção à corrupção, eu consigo fazer o follow the money para verificar eventualmente padrões que podem estar associados ao pagamento de propina. Claro, assim como eu crio medidas de prevenção, eu posso ter contramedidas na inteligência de quem quer lavar dinheiro, mas pelo menos você começa a ter um equilíbrio, uma paridade de armas. Né? Rastreabilidade das transações. No meio da despesa pública, dinheiro carimbado. Eu consigo monitorar a execução da despesa, eu consigo estabelecer travas para despesas vinculadas e transferências.
Hoje, a gente tem várias sanções na lei de responsabilidade fiscal, né, de suspensão de transferências voluntárias em determinados casos. Isso tudo pode ser automatizado, computacionalmente falando. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas isso pode ser automatizado, é uma possibilidade a ser discutida. E a gente pode ter maior visibilidade não só dentro do orçamento público tradicional, mas também em questões de fomento, sistema S e despesas congêneres. Uma possibilidade bastante intrigante para mim é a dívida pública tokenizada. O que significa isso? Eu gostaria de perguntar a vocês, eu sei que todo mundo está com fome aqui já, mas considerando a nossa preocupação com o futuro das próximas gerações e com o meio ambiente, hoje o Estado emite dívida pública pagando, né, pelo menos por hora, aí, 12,75 ou 13,75, gente? Não sei se eu estou no futuro, já baixei em um ponto a Selic. 13,75, né? Então o Estado está pagando 13,75, né? E se eu fosse o Estado brasileiro, chegasse para todos os estrangeiros e falasse, olha, estrangeiros, o negócio é o seguinte, a taxa de juros é realmente 13,75, mas eu vou emitir esse título aqui a 11% ao ano, porque esse dinheiro vai ser utilizado exclusivamente para ações de prevenção a desmatamento e algumas ações concretas relacionadas ao meio ambiente. A primeira coisa que o adquirente desse título vai falar isso é conversa para inglês ver, né? Literalmente, né? Conversa para gringo ver que você vai pegar esse dinheiro, o dinheiro é fungível, ele vai entrar no bolsão e ninguém vai poder fazer nada. Mas e se eu tivesse uma forma de auditar a utilização desse dinheiro para garantir que realmente ele vai para onde ele precisa ir? Será que o gringo não estaria disposto a pagar uma taxa de juros menor? Será que ele não estaria disposto a ceder uma parcela do risco por um título verde, com um portfólio que ostenta ser ESG? Essa é uma pergunta que eu coloco, né? Apoio à administração tributária, eu deixo para os universitários e especialistas em direito tributário, é um tema que certamente vai voltar aqui nessa disciplina, mas principalmente, né, como eu tenho a possibilidade de você ter um monitoramento de transações, até as etapas da despesa pública, né, poderiam ser encurtadas ou até mesmo eliminadas, e também o fluxo de informações para o fisco. Você tem uma visibilidade para o fisco muito maior, principalmente se a gente está falando na implementação de um imposto por valor adicionado, né? Então, potencialmente, eu tenho essa rastreabilidade do dinheiro como sendo uma aliada da administração tributária. Posso também ter gestão de bens públicos e gestão de receitas patrimoniais, uma vez que esses bens estão registrados nessa grande rede, e também a gestão de doações eleitorais de fundos partidários e de outros fundos públicos, como já apareceu nos exemplos colocados pela Karine. Tá bom? E aí eu encerro, paro de falar por aqui, meus contatos estão aqui no LinkedIn, vou colocar também no chat, e abro para as considerações finais aí, peço desculpas pela minha falta de atenção e ter extrapolado o tempo aí, professor, mas estou à disposição de vocês. Professor, não extrapolou nada, foi interessantíssimo para todos nós, agradeço imensamente a sua palestra, que além de brilhante, esclarecedora, foi extremamente rica e pedagógica e didática, o que para mim, eu reputo uma das mais importantes características. Agradeço. Eu vou terminar a gravação agora, vou encerrar a gravação, mas nós podemos continuar na aula, quem puder ficar debatendo e escutando os seus conhecimentos também. Muito obrigado, professor. Estou à disposição. Seguinte.